Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Frequência Universal, nosso segundo podcast. Eu me chamo Leandra, meu amigo Hércules está aqui comigo para apresentar e a gente tem uma convidada muito especial aqui hoje. Querida nossa, né, Hércules? Querida, Fica à vontade, faça as honras da casa. seja bem-vinda, Vivi. É uma honra muito grande estar aqui com você, nossa amiga das medicinas. Fala um pouquinho pra gente, Vivi, quem que é você, o que que você atua e como que você chegou nas medicinas, né? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, esse convite maravilhoso, esses irmãos, né, de caminhada. Meu nome é Vivi Lalo, sou terapeuta integrativa e xamã. Aliás, na verdade, eu estou, né? Porque nessa realidade, a gente está, né? Como a gente estava conversando um pouquinho antes dos bastidores. E eu estou nesse desenvolvimento, né? Que eu sinto que nós estamos sempre em desenvolvimento, né? Eu costumo dizer que estou em construção, sempre em construção, sempre desconstruindo para me construir. E essa construção, pelo visto, acho que não acaba nessa realidade. Então, eu trabalho, na verdade, eu sou terapeuta, mas eu atuo também como xamã, porque eu também faço cerimônias com a Sagrada Medicina Ayahuasca, onde eu tenho muito respeito. Eu senti esse chamado em janeiro de 2025, na sala da minha casa. E cada um vai dar o nome que quiser. Para mim, se manifestou como abuela. E quando eu senti esse chamado, eu senti um arrepio muito grande. Eu senti a minha coluna vertebral como se estivesse tomando um choquinho. E passou por todo o meu corpo, foi irradiando pelas minhas mãos. Eu senti a minha mão muito quente, trêmula. E onde eu comecei a ter umas percepções que eu nunca tinha tido na minha vida. E aí eu falei, eu quero isso para minha vida, eu quero trabalhar, eu quero servir as medicinas. Que na verdade não é um trabalho, eu sinto que é um servir. Mas eu já consagro a medicina há mais ou menos 9 anos, onde foi que tudo começou e onde foi a virada mesmo da minha vida. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo. E por último eu trabalhava numa empresa um laboratório, né? Então, ou seja, laboratório farmacêutico, empresa de medicina que vende na drogaria, né? Não seria a medicina da floresta, não seria a convencional, não seria a medicina natural que a gente assim menciona na ayahuasca, né? E lá eu já vinha me questionando, porque eu fazia aquele trabalho mecânico, aquele trabalho que todo mundo poderia fazer, não era nada de excepcional, embora eu tivesse o meu know-how e a minha experiência, a minha expertise, mas é algo que qualquer um podia fazer. Então não tinha nada de excepcional, né? Então, e eu já vinha há um tempo trocando de empresas, inclusive, que eu falava, não, acho que não é isso, acho que não é isso, aí mudava para um outro ramo, ou às vezes mudava para alguma outra coisa, e falava, não, não é isso. Então eu trocava o CNPJ, mas eu sentia que não era mesmo, que era só mais um CNPJ. Que era só mais uma função, mais uma atribuição, mais uma experiência, mas aquilo, eu não sentia que agregava na minha vida. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre buscou criar algo mais. Eu tenho dificuldade de lidar com rotinas. É lógico, né? Nós temos disciplinas, mas aquela rotina de você todo dia acordar, fazer todo dia a mesma coisa, para o mesmo lugar, o mesmo caminho. Então, eu sempre tinha na minha cabeça, nossa, será que a vida é só isso? Você trabalha, acorda, paga conta, almoça, janta, dorme, toma banho, vai para academia, faz isso e aquilo, tá, mas é só isso a vida? Então eu sempre me questionava, sempre me questionei muito desde pequena. E eu tinha muita impressão que às vezes eu estava num lugar e tinha muitas pessoas me olhando, como se eu estivesse num palco. Era meio engraçado isso. Estou num palco e está todo mundo me observando. E eu olhava para o lado e não tinha ninguém. Obviamente que fisicamente não tinha ninguém, né? Depois, com o tempo, fui entender que a gente está sendo observado e sendo assistido. Tipo o Show de Truman, né? Aquele filme que o Jim Carrey fez, que ele parecia que ele sentia que ele estava sendo observado o tempo todo. Todo o tempo sendo observado, mas você olhava para o lado e não via ninguém, né? E aí você falava, eu me questionava isso também. Falava, quem está me observando? Perguntava, quem está me olhando? Tem alguém me olhando? Tem alguém me observando? E foram vários questionamentos, desde pequena, né? Sempre fui uma garotinha curiosa, né? Geminiana, todo geminiano já tem o estereótipo de curioso, né? E sempre questionadora. Então, onde eu passava, onde eu estava, enfim, eu sempre questionava. Eu não aceitava as respostas prontas. E eu percebia que isso incomodava, né? As pessoas se incomodam quando você questiona muito. E até um determinado momento eu acabei me tolindo um pouco também, né? Porque você às vezes acha que não é normal aquilo de questionar, de perguntar e tal.
Então, assim, a minha vida sempre foi pautada nisso, de querer descobrir coisas novas, conhecer pessoas e entender como funcionava, como que é as coisas, né? E eu tinha essa percepção desse mundo extrafísico, que eu até então não sabia que era mundo extrafísico. E a vida foi passando, as coisas foram acontecendo, eu fui crescendo, aí eu fui participar de catequese, fazer primeira comunhão, essas coisas que crianças da minha idade na época faziam. Fui questionar o catequista, né, algumas coisas. Ele não gostou, pediu para eu me retirar. Já vi essa história em algumas vezes. E algumas vezes eu falei assim, como assim me retirar? Não, você não é muito bem-vinda aqui. Mas por quê? Né, tal, tá bom. Mas deixa eu fazer, né, participar das reuniões aqui, das aulas, né? Eu quero entender como é que funciona. Ah, mas você pergunta muito, você questiona demais. Tá bom, mas eu fui indo, fui trocando de lugar, fui para um outro lugar que deixaram eu participar. Cheguei a fazer a primeira comunhão, não quis fazer depois a crisma, que eu senti que aquilo não era para mim, porque para a gente fazer a primeira comunhão, você participa das missas de domingo, você obrigatoriamente tinha que ir nas missas, né? E eu falava que eu entrava na missa, entrava oca e saía vazia. Eu falava, gente, mas eu entro oca e parece que sai mais vazia. Então eu sentia que ali também não era o meu lugar, mas ainda não era muito nova, não tinha entendimento dessas coisas ainda. E aí fui buscando, né? Então passei pela Seixonoye com minha mãe. Aliás, na Seixonoye eu comecei bem cedo, né? E lá é um lugar que eu gostava, porque a filosofia de vida deles é uma coisa bem tranquila. Eles falam bastante pra gente agradecer papai e mamãe, as nossas bases, nossas raízes. Eu achava aquilo muito interessante, né? Porque tudo começa a honrar e respeitar. Que eu penso que tudo acontece, né? A gente vem dali, né? Das nossas bases, né? Então eu me simpatizava com a filosofia de vida, porque aqui no Brasil é chamado como uma filosofia de vida, né? Embora no Japão seja uma religião, mas aqui no Brasil muitos falam que é uma seita, a seita que dói menos, né? Quando não tem o nome da religião, falam que é uma seita. E ali eu gostava, porque ele também me identificava muito, a questão de você aprender a lidar com questões de pai e mãe, não é uma questão de uma sistêmica familiar, mas eles não usam muito essa nomenclatura, mas com meus estudos e o meu buscar, eu fui entendendo que é para você entender a sua sistêmica familiar e você aprender a respeitar e honrar. Então, tudo é o honrar. A partir do honrar o pai e mãe, muitos dias eles serão acrescentados na terra. Então, eu acredito muito nisso. Que a gente honrando as nossas bases, a gente agradecendo, né? E também não só o papai e a mamãe, mas assim, as nossas ancestralidades, o que vieram antes, que desbravaram esse mundo para a gente estar aqui, que a gente tem que honrar, a gente tem que entender que eles também tiveram os momentos deles, não foram perfeitos, mas eles atuaram naquilo que eles podiam, com as ferramentas e com o conhecimento que eles tinham. E o que é ser perfeito, não é verdade? E a gente está até hoje buscando essa perfeição. Na verdade, o que cobram da gente é a sociedade que cobra a perfeição, né? Mas todo mundo vai lidando conforme as suas crenças também, né? E eu fui buscando. Então, eu vim de um lar que minha mãe nem meu pai nunca me impuseram que eu tinha que seguir uma religião. Isso eu já acho que é bem, bem legal, porque me deu um leque para buscar outros horizontes. Eu ia com a minha mãe porque eu era pequena, mas à medida que eu fui crescendo e fui buscando outras informações, a minha mãe foi deixando, meus pais foram deixando, eu ia buscando outras vertentes. Então, eu fui para o Centro Espírita, estudei também, fiz alguns cursos lá de formação, básico e tudo mais. Depois de lá também eu sentia que faltava teto, né? Eles vão muito, eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, acho que cada um, né, vê o que é melhor para si. Mas eles vão até o nosso lar e eu sentia que tinha mais coisas além do nosso lar, né? Nosso lar, eu falava, tá, mas e aí? Eu vou parar no nosso lar e depois do nosso lar? Não tem mais nada depois disso? Então, meus questionamentos, eles foram se aumentando, vamos assim dizer. E aí, eu participando do Centro Espírita e tudo mais, eu senti que tinha dado meu tempo ali. Aí eu conheci uma outra pessoa que também era um orientador espiritual, que veio também da linhagem da Seixonoye, e também tinha um pouco dessa parte do espiritismo, e eu falei, opa, que legal, né? Porque a Seixonoye, ela é muita alegria, muito bate-palma, eles cantam, eles falam muito da prosperidade. E é uma coisa que eu gostava, mas não ia muito para essa parte espiritual. E no Centro Espírita ele tinha muito mais o espiritual, mas não tinha essa parte. E aí, eu encontrando essa pessoa, ele uniu as duas coisas. Ele uniu a filosofia da Seixonoye com as técnicas e práticas do espiritismo. E aí ele desenvolveu um centro de aprimoramento e
até centro de estudo e aprimoramento, estudar e se aprimorar espiritualmente, e onde eu fiquei também mais de 5 a 10 anos com ele, seguindo esse caminho. Eu gostei bastante, porque tinha a filosofia dos dois lados, tinha a parte espiritual, mas também sentia que parava ali no nosso lar. Eu falava, cara, não é possível, né? E como eu sou muito questionadora, às vezes eu incomodando, porque às vezes a pessoa não tem a resposta que eu gostaria que ela tivesse para mim, e aí eu acabo criando certos desconfortos. Aí quando eu começo a criar muito desconforto, eu falo, não, acho que é hora de buscar mais alguma outra coisa. Deve ter mais coisas para eu poder explorar, para eu poder conhecer e tal. E aí foi onde também depois eu conheci o universalismo, que hoje eu faço até parte de um centro espiritualista, universalismo, onde abrange todas as religiões, não comunga de nenhuma, né? Onde a religião é o amor, o respeito. E eu falei, então acho que também é uma vertente que para mim eu sinto que faz muito... está muito de acordo com aquilo que eu penso. E aí eu fui sempre buscando, uma buscadora, né? Então, eu estudo física quântica, gosto muito do Hélio Couto, faço ressonância, que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente iniciar aqui o podcast. E assim, a minha busca foi indo. Quando chegou mais ou menos por volta de 2014, eu estava nessa empresa, nessa multinacional farmacêutica, e era o meu sonho trabalhar nesse lugar. Meu sonho era trabalhar nessa empresa, inclusive, que eu estava, né? Quando eu era mais adolescente, eu projetava ali os lugares que eu queria trabalhar, e eu falava, eu quero trabalhar nessa empresa. E era justamente nessa empresa que eu estava em 2014. E eu fiquei doente. Eu estava num processo de burnout. Hoje eu sei que é burnout, na época eu não sabia, não tinha nem esses nomes ainda. E onde eu trabalhava muito, era 12, 14 horas por dia, hora extra, sábado, domingo, eu não tinha vida própria. E eu sentia que eu estava só deixando no fluxo mesmo, né? E eu comecei a ficar doente. Dor no corpo, dor no ombro, dor no estômago, estresse, aquela correria, loucura. Isso para mim é uma loucura, né? Que você começa a trabalhar, você entra no automático, você não tem vida. E aí eu comecei com os questionamentos. Eu falei assim, não, será que a vida é só isso? Né? Será que é só isso mesmo, trabalhar 12, 14 horas por dia, pagar conta, acorda de manhã, e pega trânsito, e tem dia que eu não almoço, e tem dia que faço meia hora de almoço, e tem dia que você almoça no meio em cima da mesa. Comecei com meus questionamentos, né? E ainda mais com dores no corpo, com questões de saúde mesmo, né? Na verdade, doença, né? Porque é saúde, estava me faltando saúde, né? Comecei a desenvolver certas doenças, LER, é dor no braço, é dor no ombro, né? Dor no pulso. E eu comecei a me questionar de novo, não é possível que só tem isso, né? Poxa, mas eu estou num lugar que eu projetei, né? Porque eu idealizei, eu estou num lugar onde eu gostaria de estar, fazendo o que eu gostaria de fazer, e eu não estou feliz. Não é isso, está faltando alguma coisa. Tenho lá meu bônus, meu salário cai todo dia no mesmo dia, tenho lá o meu convênio médico top de linha, tenho várias coisas que atraem a gente, né? Mas o principal que estava me faltando era a saúde. Sem a saúde a gente não é nada, né? Ninguém que faz sem a saúde, né? Dinheiro que vale. Não é dinheiro que vale, né? Não vai, o dinheiro que eu ganho ali e tudo mais que eu tinha de benefício não compra a minha saúde. Até que um dia o meu coordenador, né, meu supervisor, na verdade o controller da empresa chegou em mim e falou, olha, vai abrir, na época eu não era registrada nessa empresa, eu prestava serviço, porque primeiro eu entrava, prestava serviço, durante um ano eles te avaliavam, você fazia uma prova lá e depois, no final, se eles achavam que o seu perfil era depois de um ano, achava que o seu perfil era para a empresa, eles abriam a vaga e você aplicava o seu currículo para a vaga efetiva. Aí ele me chamou e falou, ó, nós vamos abrir a vaga agora é o seu momento de você aplicar o seu currículo e você se candidatar para a vaga. Você vai concorrer com pessoas que também não são da empresa, mas a gente dá preferência para quem já está na empresa, já está um ano com a gente, que investe a camisa da empresa. Ok, então aplica o seu currículo. Eu não apliquei o currículo. Sabe, me deu aquela sensação que a gente estava comentando, quando contrai é o não, para mim. E quando expande é o sim, contraiu tudo. Contraiu, eu falei, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Ou seja, tem alguma coisa que eu sinto que não era para aplicar meu currículo. E aí eu não apliquei. E aí meu controle falou para mim assim, escuta, mas você não aplicou o currículo para a vaga? Você tinha que aplicar, porque como que a gente vai te efetivar? Eu falei, então, não apliquei, né? Então, agora a vaga fechou, né? E eu não tenho como te realocar nessa vaga fixa. E aí eu vou ter que te desligar, porque eu não tenho onde alocar você, né? Teoricamente, você teria que se manter na vaga
agora como funcionária da empresa. Ali eu travei, não consegui aplicar meu currículo. Ali eu senti que eu falei, não, eu não quero mais essa vida para mim. Tá, mas o que eu vou fazer da vida? Eu não sei, mas eu só sei que eu não quero essa vida para mim. Então, muitas pessoas às vezes falam assim, o que você gosta de fazer? E às vezes até como terapeuta eu pergunto, o que você gosta de fazer? Eu não sei. Tá, então vamos partir pelo que você não gosta de fazer. Começa pelo que você não gosta mais de fazer, pra gente poder chegar onde você gosta de fazer. Porque às vezes é mais fácil você falar o que você não gosta do que você, às vezes, falar o que você gosta. Sim. Então eu sabia que eu não queria mais fazer aquilo, mas eu não sabia ainda o que eu gostaria de fazer. Enfim, não apliquei meu currículo, fui demitida da empresa, ganhei o vale demissão. E esse esse lugar que eu passei, que é desse centro, antes de ir para o Centro Universalista, com esse mentor espiritual, que ele era da Seishonoye e também espírita, ele falava assim, quando você for demitida do emprego, você sobe em cima da mesa e agradece. Samba em cima da mesa e agradece. Gratidão, gratidão. Eu, como assim? Você está fechando a porta para uma coisa que não tem mais significado para você. Não cabe mais na sua vida. Não cabe mais. Você não cabe mais ali. Então, não tem aquilo como algo ruim quando você está sendo demitido. Pelo contrário, a sua missão ali naquele lugar acabou. Pensa para onde você pode ir e onde você pode expandir. E peça tudo que você for fazer e que você for pedir para a espiritualidade, para o universo, o nome que você quiser dar, para você mesmo. Você sempre fala assim, aquilo que você for pedir, que for útil para você e para o maior número de pessoas. Aquilo que você vai fazer vai ser útil para você? Vai ser útil para o maior número de pessoas? Então, se você souber e você vier a resposta, você saber o quê, abraça. Porque não tem como dar ruim. Não tem como dar ruim. Se vai ser bom para você, te vai fazer bem e vai fazer bem para os outros... Uma troca, né? É uma troca. Você vai estar num lugar que você vai realmente crescer e você vai ajudar outras pessoas a subirem também. Porque você subir, você sobe junto. Você leva as pessoas que estão com você. E eu sempre tive muito disso comigo, sabe? Tudo que é bom para mim, eu quero levar ao mundo. Então, foi assim que as medicinas entraram na minha vida. Passei, é lógico que depois de um tempo eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Vieram vários questionamentos. É muito difícil você largar o que tá... o certo pelo duvidoso, que a gente acha que é certo, né? O que é certo, né? Aí vem o que é certo. E aí, o que eu vou fazer da vida agora? Então, assim, eu fui empreender, coisa que eu nunca tinha feito. Fui empreender no ramo de semijoias, de joias. E aí, nesse ramo de joias e semijoias, eu me descobri mais ainda terapeuta. As pessoas vinham falar comigo, não para comprar as minhas joias, que eram lindas, modéstia à parte, eram bonitas, eu tenho bom gosto, né? Não eram só as joias. Elas vinham pela minha energia. E aí aquilo comecei a me despertar uma curiosidade. Tá, mas o que as pessoas vêm buscar em mim? Elas chegam em mim pelas semijoias, ou elas chegam em mim e através das joias, ou através das joias elas chegam em mim? E aí eu fui percebendo que era energia. E aí eu fui buscando mais essa parte de estudar mais a parte da energética. Vibracional, energia, espiritual, onde que isso começa, onde que isso termina. E aí veio física quântica, mecânica quântica, Hélio Couto, e aí vai, né? Neurociência, espiritualidade. E aí eu fui percebendo que, quando eu ia para vender, se a pessoa não estava bem, ela não queria olhar as semijoias, mas elas queriam conversar comigo. Aí eu falava, tá bom, eu não precisa comprar nada não, vamos conversar. Aí eu ficava conversando com a pessoa. Servia um cafezinho, servia uma água. E eu via que a pessoa se sentia importante. E, poxa vida, alguém parou para perceber e para escutar ela. Então ela se sentia importante. E eu também me sentia importante. Porque eu estava fazendo um bem para ela e estava fazendo um bem para mim. Embora eu saia de lá desenergizada, né? Porque às vezes a pessoa não estava 100% na frequência, né? Na frequência acima, né? E eu saía meio esvaída. E aí também eu não sabia como fazer para lidar com isso. E eu fui buscando ferramentas, fui buscando informações. Como eu posso me reenergizar depois que eu saio de um lugar que eu sinto que a minha energia esvaiu? Que a energia ela é renovável. Isso é uma coisa, inclusive, Vivi, que quero até aprender com você, né? Eu me formei constelador sistêmico familiar, mas depois de fazer 2 únicas constelações que mudaram a vida dessas pessoas, eu passei uma semana totalmente acabado, essa é a palavra, e por conta disso eu falei, eu não vou mais trabalhar com isso. Depois ali nos bastidores eu quero que você me ensine essa técnica para poder, né, não acontecer mais isso. Que isso me tirou ali, mas Deus sabe de todas as coisas, daquele caminho, porque eu falava, toda vez que eu ajudo o próximo, eu fico ruim, então não quero mais ajudar. E ali eu me fechei.
nesse momento E da é o minha que vida. muita gente faz. É comum, Hércules. então. É comum acontecer isso, é o que muita gente faz. É mais fácil fugir do que tentar entender e buscar soluções e buscar ferramentas. Porque pra tudo tem ferramenta. O meu entendimento era, a vida da pessoa virou a chavinha. E a minha vida deu tudo errado depois. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu ajudo a pessoa a se dar bem e agora a minha vida trava? Como que você me explica isso? Então, eu vou pro viés daquilo que eu acredito. Tudo bem. Tá? De acordo com as minhas crenças, cada um tem as suas. Perfeito. Quando a pessoa está passando por algumas situações, assim, eu penso que assim, tudo a gente atrai. O nosso campo eletromagnético que faz a gente atrair tudo. Se você está numa vibração, uma frequência alta, você vai atrair coisas de frequências elevadas e boas vibrações. Se você está numa frequência de baixa densidade vibracional, você atrai questões que estão também nessa situação. A gente abre a porta e a gente fecha a porta. Nunca é o outro. Tá. Sempre somos sobre nós. Isso é uma forma que eu penso, tá? Você não precisa pensar igual a mim. Veja se faz sentido para vocês. Então, assim, se eu passo a partir do momento que eu sou responsável 100% por tudo que eu atraio, por tudo que acontece na minha vida, quando eu vou fazer um atendimento e também eu estou atendendo a pessoa sai bem e eu saio desenergizada, eu tenho que olhar para mim, eu não tenho que olhar para o outro. Perfeito. Por que eu estou deixando a minha frequência baixar? Entrei no julgamento? É uma pergunta. Se faça perguntas. O universo é feito de perguntas. Então, faça perguntas. Eu baixei minha frequência? Eu entrei no julgamento? Eu entrei na situação da pessoa? Eu não desassociei a questão dela da minha? Tem várias coisas que podem acontecer. Eu não tenho como te trazer uma resposta pronta. Mas eu tenho que te trazer perguntas que você vai se observar e você vai fazer essas perguntas de uma outra oportunidade. Porque, assim, todo lugar que a gente vai estar em contato com pessoas. Mesmo que não seja física, através da câmera. Eu estou fazendo aqui um podcast, as pessoas vão assistir. Tudo é frequência. Pode ir e pode voltar. O que vai e o que volta. Como eu faço o meu escudo de proteção? Primeiramente, o escudo de proteção é a sua mente, é o seu mental. Tudo começa na mente, o mundo é mental. Então, assim, mente mental. O que você está pensando? O que você está emanando? Qual é o sentimento? Qual é a emoção? Qual é a vibração? Mas o que está no seu mental? Aí você está falando com você está pensando em várias coisas. De repente você está aqui comigo pensando no que eu estou falando, mas você já começa a pensar num monte de coisa e vai abrindo um monte de janelinha. E vai abrindo um monte de portinha. Né? E essas portas abertas também, elas acabam, de certa forma, ficando aí no mundo quântico. Então, a gente vai no decorrer do dia, nos pensamentos, sentimentos e emoções, abrindo várias portinhas. E essas portinhas, se você está pensando coisas positivas, coisas que elevam a sua frequência, que elevam a sua vibração, não tem como você atrair coisas que vai te prejudicar. Entendi. Certo? Então, pode ter acontecido vários fatores. A pessoa chegou lá carregada, né, de frequências vibracionais baixas, que ela já trouxe do processo dela, porque se ela veio pedir ajuda é porque ela não está bem. E ela já vem carregada. Aí você também não estava muito legal. Teve, sei lá, estava vindo aqui, foi fechado no trânsito, recebeu uma informação que não foi legal e você emanou alguma coisa também não tão legal. Pô, já entrou na mesma frequência. Entrou na mesma frequência, aquilo está com ela, pá, em você. Aí você vai lá, faz, até você consegue fazer o atendimento, faz a constelação, a pessoa tá bem e você não ficou legal. Pô, aí o que eu posso fazer? Aí eu vou procurar fazer alguma coisa para me energizar. Você pode fazer várias formas. Você pode ir na natureza, se conectar, abraçar uma árvore, pôr a mão na grama. Você pode tomar um banho de ervas. Você pode fazer um escaldapé. Gente, isso é milenar. Não tem nada de, é macumba. Não, gente, é natureza, é cristal. O sal grosso, ele tem... a frequência do sal grosso é maravilhosa para você limpar essas frequências. Você faz um escaldapé, ou você toma um banho normal de limpeza sua mesmo e faz um banho de água salgada, né, com os cristais, do sal grosso sempre do pescoço para baixo, isso vai te reenergizar. Por quê? Porque também é natureza. Tudo vem da natureza, é natural. Então, isso tudo vai ajudar você. Mas como que eu faço para não pegar de novo quando eu for fazer a segunda vez, terceira vez, quarta vez? Sempre lembrando o quê? Fecha o teu campo. Se conecta com você mesmo. Se conecta com a fonte. Fecha o seu mental. Não deixa o seu mental voando. Não deixa o seu mental dispersando. E foca no que você está fazendo.
e coloca ali tudo o seu amor, coloca ali a sua dedicação, mas não pega o que é do outro. Quando a gente vai para uma cerimônia também, que a gente vai entrar nesse campo daqui a pouco, o que eu faço? Até uma dica, se vocês não fazem, ou se alguém que está nos assistindo não faz. Primeiro você faz o seu centramento. Você fecha o seu campo. Eu estou aqui para trabalhar as minhas questões, eu não estou aqui para trabalhar as questões do campo. Cada um tem o seu processo. Então, não deixo o que é meu, não pego o que é do outro e não deixo o que é meu. Não pego o que é do outro. Mas também não vou deixar o que é meu. Existe algum mantra que dá para fazer antes de você participar, por exemplo, de uma sessão de ayahuasca, onde tem vários campos ali abertos? Você pode fazer o mantra que você quiser. O que vai determinar ali é o seu mental. Sempre o mental, como o Sempre Hélio o seu Couto mental. fala, o mental é tudo. É tudo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer um Pai Nosso. Você pode fazer ali você pode... O que você quiser, Hércules. Se você achar que aquilo vai ser bom para você, vai ser bom para você. É mais pela sua crença, pelas nossas crenças, do que o mantra em si. Ah, não, mas isso é heresia. Não, não é. Eu não faço Pai Nosso, por exemplo, mais. Já fiz muito. Hoje eu não faço mais. Entende? Entendo. O que eu faço hoje? Quando eu acordo de manhã, que antes eu sair de casa, a gente faz sempre uma não é oração, um agradecimento. Eu chamo meu esposo, meus cachorrinhos, a gente vai no altarzinho que a gente tem em casa, mas assim, mais simbólico. Porque você pode fazer no fundo da tua casa, pode fazer o que você quiser. E eu conecto com a eu chamo, na verdade, não é que eu chamo, eu conecto mesmo. A minha sagrada presença divina do meu eu sou, e começo a falar afirmações. Eu sou luz, eu tenho luz, eu projeto luz, eu sou... enfim, eu vou fazendo o meu mantra, tudo na base do meu eu sou. Porque o que eu acredito hoje, que é o meu eu sou, que comanda tudo. Que é o meu eu do futuro, que é a minha centelha divina, o nome que você quiser dar. Né? Então, mas isso é a minha crença hoje. Já fiz muito Pai Nosso, já fiz muita harmonização tinha uma meditação que eu fazia, uma oração que eu fazia da Seishonoye, que até meu esposo gosta muito, e eu nem lembro mais, para você ter uma ideia, mas eu fiz muitos anos, era um mantra para mim. Era sobre a harmonização do planeta. Eu fazia. Para mim era bom. Eu sentia que eu saía de casa blindada. Só que assim, se chego lá na frente e eu levo uma fechada, eu dou uma fechada em alguém, eu xingo o motoboy, pronto, já acabou aquela blindagem sua. Não é orar e vigiar? Na verdade, não é orar e vigiar, é o vigiar e orar. Você tem que passar 24 horas por dia mais vigiando do que orando. Verdade. Verdade. E é interessante, né, você abordar, né, sobre o mentalismo, né, que é inclusive uma das leis herméticas, né, Uma das 7 leis o mundo é herméticas. mental. O mundo é O mental. mundo é mental, né? Tudo começa aqui. Exatamente. E eu, muito antes mesmo de ter conhecimento sobre isso, espiritualidade, física quântica, eu me lembro que eu trabalhava num escritório na região da Avenida Paulista e tinha um clima muito tenso ali, existia rivalidade, né? Concorrência. E assim, ninguém era nada, todo mundo ali era tudo estagiário, né? Inclusive eu também, tudo estagiário. É o estagiário querendo ser melhor que o outro. Era um negócio... Nada contra o estagiário, que eu também já estive lá. Era briga de faquinha, sabe? Ninguém ali tinha foice, era só faquinha. E eu lembro que eu fazia um mantra que eu aprendi e eu subi o elevador com aquele mantra, fazendo aquele mantra, e quando eu chegava na porta, a hora que eu abria a porta, eu fazia assim, jogava. Uau. E aí, pra mim... magia, hein? É magia. Então, eu não sei. Bom, mas isso funcionava. Por quê? Por que Porque funcionava? o universo é mental. O que você acredita... Por que funcionava? Porque eu acreditava que aquilo Por causa da funcionava. crença Ela dela. acreditava. E aí, você falou, né? Enquanto você falou, eu fiz da constelação sistêmica que você fez, que você ficou mal. Eu trabalhei 3 anos em um instituto que eu acreditava que ajudar o outro me ajudaria. Também já tive essa crença. E eu acreditava muito mais naquilo do que o contrário. Que eu via muita gente ali também falando o contrário. Na verdade, quando você está ajudando o outro, você está se ajudando. Se ajudando, exatamente. O outro, né? Nunca tem o outro, né? O outro a gente não ainda existe. acha, eu vou lá porque eu vou dar paz, porque eu vou ajudar o outro. Eu vou fazer isso aqui, eu vou dar conselho. Não, eu vou lá me ajudar.
É curando o outro que a gente se cura. Se cura. E isso eu acredito com tanta verdade, isso é tão forte dentro do meu mental que eu não consigo perceber de forma diferente. Mas é interessante a gente trazer isso aqui, porque a gente reforça o quanto o nosso mental manda ao nosso redor, né, na nossa vida. E isso é tão verdade, porque, ó, voltando lá no lugar que eu fazia esse atendimento com as semijoias, era um salão de cabeleireiro. Então, eu ficava em vários salões de cabeleireiro aqui em Alphaville, né? E onde eu ia lá e expunha. O que tem muito no salão de cabeleireiro? Muita mulher, muita vaidade. Muita fofoca. É verdade. Fofoca. E onde tem fofoca, qual é a frequência vibracional? Baixíssima. Baixíssima. Por isso que eu entrava energizada e saía totalmente desenergizada. Só que até então não entendia. A fofoca, então, ela tira toda a energia do ambiente. É que, na verdade, assim, como a frequência da fofoca é a frequência baixíssima, quanto mais pessoas falando e fazendo fofoca num lugar, você vai minando a frequência do ambiente. Então, se você é uma pessoa fofoqueira, já pega essa dica. Pare imediatamente. E outra coisa, julgadora. Julgamento também é uma frequência baixíssima. Tá atrelada à fofoca. Que tá atrelada à né? fofoca. Quantos hertz Nossa, são essas frequências, Vivi? Você baixíssimas. sabe? Eu acho que eu não vou saber precisamente, mas abaixo de 100. E qual que é a Eu ia frequência falar uns mais 60, elevada? 70. Mais elevada, mil, a gratidão é o amor, né? 1000, Gratidão. É 1000 que é a frequência crística, né? Que é da gratidão pra cima, né? Sim. Você quer estar em constante conexão com o universo, constante conexão com a frequência elevada, crística, vamos assim dizer, é a gratidão. Mas não é a gratidão da boca, né? Porque muita gente fala, gratiluz. Hoje a moda é gratiluz, né? Gratiluz, gratidão, não sei o que. Não é essa a gratidão, é a gratidão do sentir. É você sair do seu coração. É do seu cardíaco mesmo. Quando você sente que a gratidão, ela vem mesmo expandindo do seu cardíaco, do seu... Aqui, ó. Aí sim, você tá na frequência da gratidão. Tem muita gente que faz a gratidão e faz o Ho'oponopono e faz não sei o quê, mas é verbal. Não é nem mental, é verbal. Da boca para fora. Sem a sensação. Porque o que cria? O mental, você vai lá na mente, você vai lá e faz o seu mapa lá de criação. Desenha. Tá? Você escreveu. Mentalizou, pôs um papel, você verbalizou, só que você tem que sentir. Porque é o sentimento que vai criar. O que vai materializar mesmo é o sentimento. Então, todas as vezes que eu estiver numa vibração muito baixa, se eu começar a ter gratidão por tudo, isso eleva a minha frequência. Eleva a sua frequência. Perfeito. É o ideal, que nem todo mundo fala, agradeça. Mas eu não tô bem, perdi o emprego, sei lá, tô depressiva, tô chateada, O que acontece quando a pessoa tá dizendo? Ela vai só definhando, ela vai só escada abaixo, né? Ladeira abaixo. Vivi, você como terapeuta deve ver muito isso, né? A pessoa, quando ela tá com um problema, não tô minimizando o problema de ninguém, até porque também já vivencio e problemas... Faz parte do ser humano, faz né? parte do Os ser desafios, humano. né? Tá nessa constante, né? Nesse sobe e desce, faz parte da Faz vida, parte. né? E é muito comum a gente observar um padrão dentro das pessoas que estão em baixa vibração. Acho que você, como terapeuta, deve observar muito isso. A pessoa, quando ela está com um problema, ela não consegue, além de não enxergar a solução, ela só consegue ver outros problemas ao redor. Só vê ela, na verdade, ela vai vendo um problema atrás do outro, né? Ela vai engatando um problema no outro. Na verdade, o que baixa a frequência? A reclamação. Quando a pessoa está com um problema, eu não uso muito a palavra problema, né? Eu uso muito a palavra desafios. Eu gosto muito da palavra desafios. Aprendi muito a mudar essa questão. Porque, assim, desafio todo mundo vai ter. A vida, ela é feita de desafios. O que é o desafio? Ela é mola propulsora para te tirar do A para ir para o B. Se você não tivesse, você fica no A, sim. né? Você fica estagnada ali no ócio, né? Na zona de conforto. E a gente pode até ficar um tempo na zona de conforto. Nada demais. Não é que não pode. Às vezes a gente precisa ficar um pouco. Tinge, né? Chega. Só que, assim, tem um limite também, né? Porque senão você vai estagnar, né? E você fica ali, não avança. Nós estamos aqui para avançar. Aí eu vou falar, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para experienciar. Eu já ouvi falar que evoluídos nós já somos. Aí há controvérsias. Mas estamos aqui para experienciar. O planeta aqui da Terra, na terceira dimensão, é um planeta de provas e expiações para o espiritismo. Mas eu prefiro dizer que é um planeta de experienciações. E os problemas que vão dizer são os desafios para você se impulsionar. Porque se você também não tiver desafio, você vai ficar estagnado. Você não vai para o próximo nível. Então, sempre a gente vai ter os desafios, porque a gente sempre quer ir para o próximo nível. E no próximo nível vão ter os desafios.
Aí eu quero ir para o próximo nível. Aí no outro próximo nível também vai ter desafios. Então, são molas propulsoras que vai fazer a gente sempre buscar e galgar novos degraus e sair desse patamar e um dia ascensionar. Porque dizem que os ascensionados já passaram por tudo isso que a gente passou. Que eles já estiveram aqui também, já passaram por tudo isso na carne. E para a gente, então, chegar onde eles estão, a gente também tem que fazer o nosso caminhar. Pode ser mais longo, pode ser mais rápido. Depende de cada um. Depende do quanto a gente está aberto, disponível e disposto a pagar o preço. Vivi, você falou, Das coisas que você quer, onde você quer chegar. você comentou que estamos na terceira dimensão. Para quem está de casa e não sabe o que são essas dimensões, você consegue explicar esses níveis de camada? É uma camada, é um lugar, Frequência uma vibracional. frequência? Só para o pessoal de casa que está vendo pela primeira vez, caiu nesse podcast de paraquedas e não tem ideia do que é uma frequência, do que é uma dimensão. Você consegue dar Sim, vamos uma lá. explicação? Dentro do meu entendimento, tá? Porque eu também não sei de tudo, também estou aprendendo. Então, vamos aprender juntos. Aqui, esse plano que a gente está é chamado, eles nomenclatura de terceira dimensão, que é o mais denso. Né? O quarta dimensão é quando a gente sai desse plano e a gente seria o nosso lar, e aí o quinto dimensão são os mais que a gente vai se elevando mais. O novo mundo, quero ir para a nova terra, o novo mundo, eu vou para a quinta dimensão. Você não vai para lugar nenhum. Tudo acontece a todo momento, no tempo e espaço. São frequências vibracionais que quando você muda o seu mindset, você muda a sua forma de pensar, de agir e de sentir, é como se você tivesse mudado de nível, mas você está no mesmo lugar. Não é uma... eu vou... Não é um outro lugar. Não é um outro lugar. É tudo aqui ao mesmo tempo. Assim como não existe passado e não existe futuro. Se você analisar, o futuro nunca chega. Nunca chega o futuro. O passado já foi, ok? Não mudo, teoricamente não mudo, mas dá para mudar sim. A gente consegue reprogramar o passado também. A gente traz o passado para o presente, faz uma reprogramação e muda o que você Isso dentro você da viveu. terapia. Dentro da terapia, nessa realidade. O que existe? Só o aqui e agora. Este momento que a gente está vivendo. Só existe isso. O futuro, ele nunca vai existir, porque ele sempre faz parte do que eu estou cocriando aqui. Mas amanhã é o aqui e agora de novo. Depois de amanhã é o aqui e agora de novo. Aqui agora. Sempre vai ser o aqui e agora. Nunca vai ter futuro. O futuro eu não cocriei, porque eu preciso cocriar aqui agora. Mas se amanhã ainda é o agora, e depois de amanhã também é o agora, onde está o futuro? Então, a nomenclatura passado, presente e futuro, só existe o presente. Assim como vidas passadas não existe, existem vidas paralelas. A gente consegue acessar a todas as vidas ao mesmo tempo, dependendo da sua frequência, daquilo que você acredita e do seu estado vibracional. E é isso que a gente faz quando a gente também aciona essas frequências na ayahuasca. E como seriam esses acessos? Aí eu vou pedir para você aprofundar, porque é um tema que já é um pouco mais polêmico, você falar em realidades paralelas, enquanto a gente tem muita gente ainda que assiste o nosso podcast que acredita em vidas passadas. A terminologia que, vamos assim dizer, que estaria errada. A terminologia vidas passadas, porque não passa. É tudo ao mesmo tempo. A gente acessa tudo ao mesmo tempo. Uns conseguem, por ter a consciência que isso existe, que isso é possível, conseguem acessar e outros ainda não. Só isso é a diferença. Então, por exemplo, eu consigo hoje acessar uma vida paralela que eu já tive. De uma outra existência que eu já fui X, Y, Z. Que nem vem ao caso, porque eu fui isso, aquilo, outro, quero saber o que isso vai mudar na minha vida. Porque eu vou falar para você, eu fui uma xamã numa vida passada. Tá, mas o que isso muda na minha vida hoje? Na minha vida hoje muda que eu acessei essa frequência e eu sei que eu já estive nesse lugar e hoje eu posso estar nesse lugar de novo, que é o que eu faço. Sendo xamã com a ayahuasca hoje. Então você está dizendo para o telespectador que está do outro lado assistindo que você consegue acessar outras vidas que em um determinado momento ali, né, você esteve. É basicamente Vivenciei. isso? São experiências que eu vivenciei, que está no meu registro acástico. Tudo que a gente vivencia fica armazenado no nosso registro acástico. Tá, mas o que é o registro acástico? É meu HD. O meu HD pessoal, da minha consciência. A minha consciência, não a Viviane, que estou hoje Viviane, né? Eu estou hoje Viviane, mas eu já fui várias coisas. Então, eu tenho um registro. Tudo que eu fui vivenciando, fui experienciando, foi ficando armazenado no meu registro interno, na minha consciência, no meu registro acástico. A humanidade tem o registro da humanidade, o geralzão, que é do coletivo, e cada um tem o seu individual. Então, todas as experiências que eu vivi ficam no meu registro.
E o meu registro acástico, ele não é físico, ele é etérico. Como eu posso explicar isso? O etérico é espiritual? É espiritual. Então- Ele é espiritual. Então você consegue acessar a qualquer momento, ele sendo espiritual. Qualquer um de nós conseguimos, Qualquer desde que a um. gente acredite. Tá. Tudo é o que você acredita. A sua experiência aqui seria com base no que você acredita. Sim, Então, eu acredito. Para mim faz sentido. Que nem a gente estava falando sobre a verdade. A sua verdade não vai ser a mesma que a minha. Porque a minha verdade é dentro daquilo que eu experienciei. É dentro das minhas experiências, dentro da minha bagagem, dentro do que eu já trouxe comigo e do que eu estou experienciando nessa realidade, ou seja, nessa vida. O nome pouco importa, se é vida passada, se é vida presente, se é vida futura. entrando em medicinas, né? Você é xamã, consagra a medicina e auxilia outras pessoas nessa jornada da consagração, né? Do conhecimento, do autoconhecimento através da medicina. A experiência da medicina também é limitada às crenças? Sim, tudo, todas as é o meu ponto de vista, sempre o meu ponto de vista, tá? Eu não sou dona nem detentora da verdade. Eu sou em busca das verdades, na verdade. Penso que tudo está atrelado às nossas crenças. Porque senão todo mundo ia ver tudo ao mesmo tempo, todas as coisas, ia ter acesso a tudo. Eu não tenho os mesmos acessos que o meu esposo tem, que você tem, que ele tem. Está de acordo com as minhas vivências, do que eu já vivi, e de acordo com a minha caixa de crença. Tudo está relacionado às nossas crenças. E mesmo em estado expandido de consciência, que seria aí esse período onde a pessoa consagra a medicina e ela vivencia ali um estado expandido, nunca vai ultrapassar a barreira da crença, sempre vai ficar preso dentro dessa crença. Não é que ela vai ficar presa. Ela vai acessar estados de consciência de acordo com as crenças que ela tem. Quanto menos você trabalha as suas crenças, mais vai ampliando essas oportunidades de expandir cada vez mais. Quanto mais você trabalha o seu As sistema suas de crenças, mais os seus E sistemas de como que as crença. pessoas podem trabalhar seu sistema de crenças? Então, a gente tem técnicas específicas para isso, né? Eu, por exemplo, trabalho com Theta Healing, que ajuda muito. Tem a hipnose, tem a regressão, técnicas terapêuticas. Tem várias técnicas terapêuticas que ajudam as pessoas a identificar as crenças. O que é a crença? O sistema de crença da pessoa é o que determina a vida dela. Tudo aquilo que ela acredita. Então, por exemplo, se você nasceu num lar religioso que lá vocês seguem piamente, vamos dizer, não nada contra, só um exemplo. A Bíblia, a sua vida vai ser pautada em tudo que está na Bíblia. Eu, por exemplo, eu questiono a Bíblia. Eu questiono muito a Bíblia. Então, eu não tenho sistema de crença que, por exemplo, uma pessoa que veio de um lar evangélico. Eu sempre questionei a Bíblia. Eu nunca aceitei tudo que está escrito na Bíblia. Entende? Se você aceita e você comunga daquilo, o seu sistema de crença vai ser a partir daquilo. Então, aí você vai para uma consagração de ayahuasca. Você é um exemplo, tá? Para vocês entenderem do que eu estou querendo explicar. Você vai para uma consagração da ayahuasca e você é uma evangélica, que a sua vida é pautada apenas na Bíblia, que toda a verdade está na Bíblia e você segue tudo que está ali. Eu só sigo a Bíblia. Para mim, verdade é Bíblia, a verdade é Cristo, é Jesus. Ok, tudo bem, nada contra. Aí você vai para ayahuasca, você vai ver outras coisas lá, você vai falar, isso não é de Deus. Não, isso aqui não é, isso aqui é do inferno, isso aqui é do quê? Tá todo mundo endemoniado. Não sei, como que vai ser a sua experiência? Muitas vezes traumática. Né? Como você vai expandir se você não baixar suas barreiras, não sair do julgamento? Para você expandir mais. O julgamento é que não deixa a gente acessar os níveis. Nosso grau de julgamento. E de onde vem o julgamento? Das crenças que a gente tem. Que a gente está pautado. Então, tem muitas coisas que eu fui buscando, fui questionando e não fui confrontando, que foram me abrindo. Então, quanto mais você vai perguntando, o universo é feito de perguntas. Pergunta. O que nós, terapeutas, fazemos? Pergunta. A pergunta abre portas. E não é pergunta se eu pergunto e quero que você me dá a resposta. A pergunta te faz pensar. Você nem precisa ter resposta. Você faz a pergunta e solta. Vai vir, opa, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Porque ela abre a sua consciência. Ela ajuda você a expandir. Então, quando você vai para uma cerimônia de ayahuasca, por exemplo, cheia de crença, dentro da sua caixa de crença, você não se abre para receber. Você precisa se abrir para receber. Sai do julgamento. Eu vou em tal lugar, é assim. Não, eu vim aqui para receber. Quanto mais aberto você vai para receber, é como se assim, se o universo tivesse um muro, os seus julgamentos vão fazendo um muro, vão aumentando o muro, vai aumentando a barreira. Aí o universo quer te dar, mas tem um muro. Você se fechou, ele quer te dar.
mas você não aceita, porque as suas crenças são tantas que você não aceita. Você colocou uma barreira, o universo não tem parede, não tem porta, não tem janela, não tem certo e errado. Só é. E aí você se fecha, e aí você não recebe, ele até quer te dar. Desconstruir esse muro que a gente constrói é um processo, né? Leva um tempo. A vida inteira. Às vezes não só essa vida. Não é tão simples, mas é complexo. É simples, mas é complexo. Né? E me fala uma coisa, ainda dentro desse tema, como que é uma experiência xamânica? Porque a gente sabe que tem, né, dentro aí desse meio ayahuasqueiro, teria ali o xamanismo, teria o daime, teria o união do vegetal, são vários segmentos, né? Tentes, né? E tem os universalistas, eu já ouvi falar em Umbandaime, e, enfim, né? Tem de tudo um pouco. Qual que é a diferença e como que é um processo de consagração de ayahuasca com você que é xamã? O xamanismo, ele existe antes de tudo isso. O xamã são os povos originários, né? Eles trabalham os elementos da natureza, os 4 elementos, que são terra, ar, fogo e vento, né? Terra, água, ar e fogo. Então, o xamanismo mesmo, o xamanismo raiz, ele vem da utilização dos 4 elementos. Isso existe antes de tudo isso. Esses todos que você mencionou, a Barquinha, a União do Vegetal, são todos religiões, né? Eles têm sincretismos religiosos onde utilizam o chá, consagram do chá da ayahuasca. Aí cada um vai dar um nome. Mas eles utilizam o chá, fazem a consagração do chá, e eles têm o secretismo religioso deles. Então, eles seguem uma linhagem lá, uma vertente religiosa. O xamanismo não. É a natureza, o grande espírito. É a floresta. Vem daí. E né? aí essas consagrações que são feitas com o xamanismo, como que é? Música, como que funciona? Aí pro pessoal depende entender? da etnia também. Tem muitas etnias que usam a maraca e o canto, o ícaro. Né? Os raízes mesmo, os chipibos, que vêm realmente lá da Amazônia peruana e tudo mais, eles usam muito o canto e a maraca. E o chá. Só isso, simplesmente isso. Né? Os xamãs mesmo, raízes e tudo mais. Tem lugares que você vai ter tambor, tem lugares que vai ter outros instrumentos, e aí vai de acordo com cada egrégora, com cada frequência da egrégora. Eu, por exemplo, eu faço de 2 formas. Eu faço uma linha xamânica mais com ícaros e instrumentos, canto, e faço uma linha mais mecânica, que são as meditações e as músicas mecânicas, né, que a gente fala. Então, as 2 formas dá para fazer tranquilamente. O que vai fazer, o que vai determinar a cerimônia em si são os cantos, porque os cantos são portais que te abrem os portais e te levam para você fazer as verificações. O que seriam as verificações? Então, por exemplo, eu vou colocar lá um canto, um rezo, né, que vai falar da criança interior. Automaticamente você vai para a tua criança, trabalhar questões da criança. Aí eu vou colocar um canto, um rezo lá que vai falar dos pais. Automaticamente você vai tratar de questões com o pai, de perdão, de amor. Então, o que determina bem a cerimônia, a ritualística, ou a meditação, o termo que você vai usar, são as músicas que você vai colocar. Que são portais, são frequências, né? Tudo que é frequência é portal. E pro pessoal que está em casa, né, que às vezes nunca ouviu falar sobre essas consagrações, 2 pessoas dentro dessa mesma frequência, né, das músicas e da consagração, o momento ali que ela está com expandido, né, estado expandido, sempre as experiências vão ser diferentes? Olha, eu já consagrei, eu não sei quantas vezes eu consagrei, tá? Falo por mim, não sei. Até 150 eu parei de contar depois, que eu consagro já há mais de 9 anos, né? Eu nunca tive uma experiência igual. Então, se eu não tenho, ninguém tem. Não tem como ter. Mesmo porque você está numa outra frequência, num outro momento de vida, questões que você já resolveu, vai resolver de novo, você vai entrar de novo no mesmo campo, mesmo que tenha, vamos supor.
Ah, eu tenho questões com a minha criança interior. Então tá, vai ter a música, vai ter um portal da criança interior, vai vir aquela lembrança da infância, aquele abuso, aquele engole o choro, cala a boca, vai vir, eu vou trabalhar ali e tal, beleza. Às vezes não vem nada, vem minha criança sorrindo, minha criança alegre, saltitando. Então assim, já trabalhei. Pode às vezes vir numa outra oportunidade, pode vir, porque daí eu lembrei de uma outra camada. São camadas, e vai vir, vai limpar. Nossa, eu vou estar sempre limpando a minha criança interior, vou estar sempre trabalhando essas questões. Depende do conteúdo que você ainda tem internamente, né? Depende. Então, assim, ninguém vai trabalhar igual as mesmas coisas. O que vai vir para mim não vai vir para você. Porque, assim, a sua história de vida é sua. A minha história de vida é minha. Não tem como ser igual. Mas tem questões similares, questões parecidas. Tem também a questão do sistema de crenças, né? Porque tem a questão do sistema de tem. crença, que é a questão do que você... eu acho que é legal. Cada um que vai para uma cerimônia de ayahuasca, eu acho bem interessante, assim, eu até... levar um tema para você trabalhar. Porque, assim, deixa aberto. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Aí eu acho que vai te levar para várias portas. Vai abrir várias portas, vai abrir várias coisas. Tá, mas e aí? O que eu faço com tudo isso? E como você integra tudo isso depois? É muita coisa, é muita informação. A gente, pira até de tanta informação, né? Então, leva um tema. Às vezes é uma coisa recente que aconteceu naquela semana, que antecedeu a cerimônia, que antecedeu a sua experiência. Às vezes alguma coisa que você vem acontecendo com frequência na sua vida. Então, de repente, você está ali, tipo, nossa, eu caí nisso de novo. Nossa, de novo, eu deslizei nessa mesma situação, nesse mesmo assunto. Leva o assunto, conversa. Por quê? Ah, mas por que eu tenho que levar para a ayahuasca para conversar isso? Não é que você tem que, não tem que nada. Eu não gosto desse negócio, eu tenho que. Mas pensa comigo, você está num lugar que você vai tomar uma substância, né, que é natural, vem da natureza, que vai expandir mais sua consciência, que você vai ter a oportunidade de conversar. Você vai pegar a sua consciência, vem cá, vamos conversar. E vai conversar ali, tete a tete, que é isso que acontece, né? Tem hora que você não sabe se você é medicina, se a medicina é você. Aí você fala, vou fazer pergunta. O que você vai? Pergunta de novo. Pergunta para ela. Por que eu tô passando por isso de novo? Porque você fez isso. Porque da outra vez você veio aqui, eu mostrei para você isso, você continuou fazendo a mesma coisa. Então, se você não está fazendo a mesma coisa toda vez, como você quer mudar o cenário? Não tem como mudar fazendo sempre as mesmas coisas, não é isso? Não dá para esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Então, assim, ela te mostra uma vez, aí você vai para casa com a lição de casa. Aí, no dia que você está com a lição de casa ali, fresca, ai, nossa, eu vou ligar para aquela pessoa e pedir perdão. Poxa, eu fui áspera com ela, não deveria ter falado daquele jeito, ela ficou chateada comigo. Vou pedir perdão para ela. Poxa vida, por que eu falei daquele jeito? Ah, depois eu ligo. Aí passa. Aí, no outro dia, você entra na correria, né, entra no automático e tal. Você esqueceu. Aí você não fez o que tinha que fazer, a lição de casa. Aí você vai de novo, aí chega bem de novo aquela informação. Eu falo, nossa, mas por que veio a informação? Não, é porque você não ligou para a pessoa para se retratar. Você foi rude, você foi grossa, você não reviu o seu. Se você ainda, para uma outra pessoa, aconteceu de novo com uma outra pessoa e você não fez de novo a mesma coisa, beleza. Você até não pediu perdão para aquela pessoa, mas você já aprendeu a lição. Você já não vai fazer de novo. Mas você fez de novo. Aí você fala, além de pedir perdão para uma, você vai ter que pedir perdão para duas. Então, vai lá e faz a lição de casa. Sim. É mais ou menos isso. Então, assim, é meio que você reprova de ano, né? Então, você sabe que você está errando, sabe onde você está errando e não conserta. Vivi... Não tem como não tomar peia, né? E me fala uma coisa, ouve-se muito falar, né, justamente, eu ia entrar nesse assunto agora de peia, ouve-se muito falar sobre o processo de consagração, onde as pessoas passam por processo de limpezas energéticas, né? E aí é onde entra para muita gente aquela questão de que, eu vou lá para passar mal, vou tomar uma substância onde eu vou passar mal, eu vou ter ali um vômito, eu vou ter uma limpeza de outras formas, e tem gente que não quer passar por isso, mas isso é sempre que acontece? Como que é? Porque acaba virando que ninguém conta a parte boa, né? Mas tá ali para falar, olha, eu fui lá... Deu tudo errado. Deu um caminhão, né? E morri. As pessoas só se preocupam com vômito, né? Morri e voltei, né? É quase isso. É quase que unânime esse negócio, né, O Marcos? marketing tá invertido, né? As pessoas fazem o contrário. Pô, mas não expande a consciência, né? Cadê a... Pra que... Se é pra expandir a consciência, pra que eu tenho que vomitar, né? Porque eu tenho que ter limpeza. Exato. E aí, vamos entrar nesse assunto até para as pessoas entenderem, né? E mudarem esse sistema de crenças, né? Porque, mais uma vez, um sistema de crenças de uma coisa que muita gente nem viveu.
Nem viveu a experiência. Só quero saber uma coisa. Sempre tem que vomitar? Depende dos seus conteúdos internos. Mas vamos lá. Vomitar, para mim, no meu ponto de vista, é uma bênção. Porque eu já vomitei um suposto câncer, um suposto tumor. Então eu vou chegar aí e vou explicar para vocês o que aconteceu. Como que eu descobri isso? Eu vi uma frase uma vez assim: mal a gente já passa na vida. A gente vai lá tomar a medicina para passar bem, para saber o que é passar bem. Então muita gente já está passando mal e nem se dá conta que está passando mal. Então mal a gente já passa na vida. Então o que é passar mal? Às vezes o que aparentemente é ruim não é tão ruim assim. Você vai passar um processo de limpeza. Copo cheio e copo vazio. O copo está cheio, não tem como entrar mais nada. Você precisa limpar. Limpar mágoa. Limpar rancor. Limpar toxinas. Bebe, fuma, usa droga, né? Drogas mesmo, ilícitas, né? Seu corpo físico, seu corpo espiritual, seu corpo energético, seu corpo astral, etérico, está todo impregnado de toxinas. Físicas e não físicas, porque emocional, raiva, ódio, rancor, vingança. E aí vem as toxinas físicas. Seu corpo tá assim. O que vai acontecer com você daqui a um tempo? Vai desenvolver o quê? Porque tá cheio de toxina no corpo. Você não pôs pra fora. O que você vai desenvolver? Uma depressão? Uma síndrome do pânico? Um câncer? Qualquer coisa. Físico e não físico. O que a medicina faz? Copo cheio. Você precisa esvaziar o copo. Aí você vai lá e faz as limpezas. As limpezas podem ser de várias formas. Pode ser o vômito, que é a mais comum. Vômito. Então, tá limpando o seu recipiente, né? Eu já limpei questões estomacais, assim, de muita queimação, uma possível úlcera. Já limpei, trabalhei meu sistema digestivo todo quando eu comecei a consagrar. Doía, ardia, não vou voltar mais lá, fica todo machucado, e tudo não sei o quê. Depois fui entender que refizeram o meu sistema. Limpei tudo. Não tenho azia, não tenho má digestão, não tenho queimação. Que eu tinha tudo isso por quê? Porque no mundo que eu vivia, meio insano, do corporativo, na época onde eu vivia, as pessoas querendo, né, todo mundo passar por cima de todo mundo, aquela estresse, enfim, não me alimentava direito, comia de qualquer jeito, em cima da mesa, em 15 minutos, voltava a trabalhar, não fazia o meu descanso. O que você vai criando para você? Aí vai eu lá para a cerimônia da ayahuasca, vomitava pra caramba, e aquela queimação que eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Só que na época eu não sabia fazer pergunta, e ninguém me falava, ninguém me explicava. O que eu tô falando isso para vocês hoje, ninguém me falou. O meu foi conforme eu fui sendo a minha experiência. Eu fui sendo a minha tentativa e erro. E aí foi limpando, foi tratando, foi harmonizando, e foi curando. Então a cura foi de dentro para fora. E o que é o vômito? A limpeza disso tudo. Então, teve um determinado momento que eu vomitei um câncer, um tumor. Poxa, mas como você sabe que você vomitou um tumor? Porque assim, a gente tem a faculdade mental de expansão da consciência. Quando você toma a medicina, você fica muito expandido. E quando você está expandido, você pode conversar com as moléculas, as células do seu corpo. Parece doido, mas não é. Isso deveria ser natural. Mas a gente está tão ligado no automático, tão preocupado com a matéria, que a gente não presta atenção no corpo. Mas isso deveria ser natural da gente conversar com as nossas células, porque a gente cria através das conversas com a célula. A gente cria as nossas doenças através disso. Louise Hay, ela fala muito sobre isso, né? Exatamente. Tem aquele livro também, A Biologia da Crença, que eu esqueci do autor agora, Bruce Lipton, acho que fala exatamente sobre isso. A gente está todo momento criando a nossa realidade. E a gente cria a nossa realidade através das nossas células. Né? A doença, a cura, tudo. Do mesmo jeito que você cria a doença, você cria a sua cura. Né? E com a ayahuasca não é diferente. Então, quando você está no processo lá de mente expandida, você conversa com os seus órgãos. E aí você pergunta. Inclusive, eu até instruo as pessoas, quando você vomitar, quando você vem à vontade de você... Que até é um vômito diferente, não é um vômito de você comer arroz e feijão e passar mal e vomitar. É totalmente diferente. É um vômito meio energético, meio líquido, é bem diferente. Quando você vai sentir que você vai vomitar, você já intenciona e pergunta o que você está vomitando. O que você está limpando? E ela fala. Não é ela fala no teu ouvido. Intuição. É uma intuição, é uma voz interna que vai te falar por que você está vomitando. E aí, quando eu perguntei o que eu estou vomitando,
é o câncer de amanhã. Agradece. Uau, que forte, hein? Agradece. Aí tem aquela frase, né? Agradece que a graça desce e o milagre acontece. Uau. Então, quando você estiver fazendo esse processo de limpeza, não é ruim, é uma bênção. Agradece. Porque olha que bênção você saber que você está desenvolvendo uma doença e essa doença vai estar se manifestando em você e você não está sabendo. Você não está sentindo nada ainda. Quando você for sentir, o negócio pode já estar lá na frente, né? E às vezes nem dá tempo. Você está sabendo antes, está limpando antes e beleza. Então, assim, o que aparentemente pode ser ruim não é tão ruim assim. Aí vem a limpeza do número 1, né? Urina, o número 2. Tem gente que arrota, né? E é um arroto energético também. Não é esse arroto de você tomar refrigerante. Né? Não, é um arroto diferente, energético. Tem gente que boceja muito, que abre muito aqui, ó, boceja muito. Tudo isso está dissipando energias. Tá ajustando a sua frequência para você receber mais. Né? Tá alinhando o seu DNA. Tá alinhando as suas células, suas moléculas, seu corpo. Então, tudo tem um porquê. Nada é porque... não, pelo contrário. Então, agradeça. Toda a limpeza que está sendo manifestada ali, ela está eliminando alguma coisa que pode estar te atrapalhando no seu sistema. E deixa eu te perguntar uma coisa. Todos os seus pacientes consagram a ayahuasca ou é uma opção que... Não necessariamente. Não obrigo ninguém a nada, né? Porque a ayahuasca ela está para todos, mas ela não, mas nem tudo está para a ayahuasca. Então tem casos que não podem fazer uso da medicina, né? Pessoas que já tiveram algum tipo de distúrbio psíquico, bipolaridade, depressões muito severas, embora a ayahuasca refaz tecidos neurais. Então, pessoas que já utilizaram de drogas, depende do tipo de droga que queimou o neurônio, ela refaz. Então, há casos que sim, que inclusive é indicado. Depressão, por exemplo, refratária, que a pessoa já tomou tudo quanto é tipo de medicação e já não faz mais efeito. Só que, assim, para ela poder fazer o uso da ayahuasca, ela precisa desmamar a medicação. E a medicação só pode ser desmamada pelo médico que acompanha a pessoa, pelo psiquiatra. Para depois ela poder... Para depois. E, assim, tem um tempo do desmame que a pessoa também pode fazer o uso, porque ela ainda está com o organismo, né? Com as toxinas do medicamento, né? Para não falar droga, né? Que é uma droga lícita, né? Compra na drogaria, droga também, né? Então, ela está com a substância no organismo. Então, ela não pode parar simplesmente de tomar a medicação e já consagrar a ayahuasca. Dependendo da medicação que ela toma, ela tem um período para ela poder fazer, além de fazer o desmame, ainda para preparar ela para poder tomar. Tudo isso com o acompanhamento do médico dela. Com acompanhamento do médico. Eu não desmamo ninguém e eu nunca falo para ninguém parar de tomar o remédio. Pelo contrário. Se a pessoa está tomando medicação, ela tem que ter o acompanhamento do psiquiatra dela, ela tem que conversar com o psiquiatra dela. Nem todos os psiquiatras aceitam e indicam. Tem que ser um psiquiatra integrativo, né, que também de preferência já faça uso, né? Tem alguns que já faz uso há muito tempo, estudos, pesquisas, não é uma coisa aleatória, isso é pesquisado, não foi da noite pro dia. Tem um médico fantástico, eu gosto muito dele, Dr. Wilson Gonzaga. Ele fala muito sobre sobre os enteógenos, os psicodélicos, né? O tratamento de dependência, o tratamento de pessoas com depressão profunda, né? Que por muitos anos com medicamento que entra a cura, né, de depressão refratária, né? Porque às vezes a medicação já aumentou todas as doses, já trocou todos os medicamentos, o organismo da pessoa já não está mais respondendo. Não adianta, vai ficar tomando e nem está fazendo mais efeito, está tomando, mas nem fazendo efeito para o que deveria fazer. Né? Então a ayahuasca ela é muito indicada. Porém, todavia, contudo, não pode estar tomando a medicação. E parar a medicação somente com a orientação do psiquiatra mesmo. Inclusive, você falou, Leandra, do Dr. Wilson, eu tenho uma história bem interessante com ele, eu sou paciente dele, né? Já passei em alguns psiquiatras, porque a minha vida inteira, e já deixo aqui, né, entre aspas, não siga o que eu vou falar, a minha vida inteira eu passei em psiquiatra, porque todos eles, né, constatavam que eu tinha bipolaridade. E eu sentia que essa conta não fechava. Essa conta na minha cabeça não fechava, porque eu tomava o remédio e tomei diversos remédios até encontrar um que ficou mais ou menos, essa é a palavra. E, cara, aquilo piorava a minha situação.
E eu falava, olha, tem alguma coisa que ou o médico é louco, eu sempre tive isso comigo, ou eu não preciso dessa medicação. E aí fui buscando, né? Uma certa vez a minha esposa falou assim, olha, tem esse doutor aqui que é um excelente doutor, que é o doutor Wilson, e eu gostaria que você passasse uma consulta com ele. Marquei essa consulta, acabou que não deu certo de vir no escritório dele, que é aqui em São Paulo, era uma sexta-feira, assim como hoje, e ele me convidou, né, para ir à casa dele. Eu acho que é o sonho de todos os pacientes do Wilson. Que privilégio. Ele, Hércules, como aconteceu esse imprevisto e tal, eu queria te convidar para você vir na minha casa. Eu, na sua casa, peguei o carro no outro dia, levei minha esposa, porque ela é super fã dele, e fui até lá. Que pena que a gente não se conhecia na época, senão eu ia falar que eu ia junto. Até eu ia junto. E o mais Eu interessante... indico ele, mas eu ainda não o conheço pessoalmente. Vivi, Leandro, o mais interessante de tudo isso é que eu sentei na frente dele e não foi uma conversa assim de um psiquiatra igual os outros que eu participei, convencionais. E aquilo ali me encantou. E aí, conforme a gente foi conversando, eu não percebi, porque eu não tinha aquele nível de conhecimento naquele momento, mas aquilo já era consulta. Eu achei apenas que era um bate-papo. E ele foi me fazendo perguntas muito persuasivas, muito profundas, e no final ele olhou pra minha cara e falou assim, você não tem nada de bipolaridade, você é médium. Aí eu, tá, o que é médium, meu Deus do céu? Ele, então, existem algumas medicinas, existem alguns, né, algumas terapias que você pode desenvolver sua mediunidade, né, então busque mais informação sobre isso, mas eu tô na sua frente e eu te garanto que você não é bipolar. Então foi bom você estar tocando nesse assunto, que a gente vai tocar num ponto agora de como que a ayahuasca entrou na minha vida. Eu perdi um irmão para depressão. E ele, por último, foi diagnosticado no começo como depressivo, depois como bipolar e depois como esquizofrênico. Durante 10 anos, nós corremos atrás de tudo quanto, infelizmente, eu não conhecia o Wilson nessa época. Infelizmente. Infelizmente. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse conhecido... Tenho certeza não, mas eu acredito que se eu tivesse conhecido ele nessa época, com certeza eu ia fazer de tudo que tivesse ao meu alcance e que meu irmão aceitasse também, porque tem livre-arbítrio, né? Não posso obrigar, assim como a sua esposa te falou e você de pronto atendeu e falou, quero. Se a outra pessoa não quer, você não pode fazer muita coisa. Mas, enfim. O meu irmão, ele foi diagnosticado com tudo isso. Começou com uma simples depressão e foi parar na esquizofrenia. 10 anos tomando várias medicações. Várias medicações. E nenhuma resolvia o problema do meu irmão. Só realmente deixava o meu irmão mais louco. Meu irmão ficou louco por causa das medicações. Eu falo, porque aquilo pra mim era loucura, de quebrar a casa inteira, de botar todo mundo pra correr, de botar 3 pessoas, nem a viatura da polícia, quando a gente chamava a ambulância, tinha que vir a viatura pra levar meu irmão, e 3, 4 não conseguia segurar meu irmão. Então, pra mim, aquilo, eu vivia loucura dentro de casa com meu irmão. Né? Porque meu irmão, na verdade, ele estava sob o efeito das medicações, muito fortes, e coitado, ele não sabia o que fazer com aquilo tudo. E meu irmão era médio. Um médio de calibre, um puta médio. Mas ele também não ia aceitar, porque ele, infelizmente, também virou evangélico, e evangélico não ia aceitar esse tipo de coisa. Mas, enfim, essa é outra parte, para um outro dia, pra gente conversar sobre isso. Dá um podcast só aí. Dá outro podcast só disso. E aí, a minha vida começou aí. Não aí, né? Mas a medicina, ela veio para mim no momento, 2017, onde, quando eu cheguei lá, eu falei, por que eu não encontrei isso com o meu irmão vivo? Porque eu ia salvar o meu irmão. Eu achava que eu ia salvar meu irmão. E assim, eu não vou salvar ninguém. Hoje eu não tenho essa pretensão de salvar ninguém, mas na época eu falava, eu ia salvar meu irmão. E a primeira vez que eu consagrei, no dia 20/5 de 2017, a primeira frase que eu falei, quem é Deus? Eu gritei alto, quem é Deus? Não sei porquê, eu gritei. Não, para todo mundo ouvir, quem é Deus? E quando eu terminei tudo, eu falei assim, eu vou trazer o maior número de pessoas nesse lugar. Porque eu quero que outras pessoas que passam pelo que o meu irmão passou, ou que passem pelo que a minha família passou, tenham a oportunidade de conhecer a ayahuasca. É óbvio que depois eu fui entender que não é para todo mundo, não posso levar todo mundo. Mas eu levei, e eu sempre levo. E quanto mais gente puder levar, eu levo. Sabe aquela história de falar, eu vou fazer algo que seja bom para mim e para o maior número de pessoas? Foi aí onde tudo começou. Na verdade, na minha vida sempre foi assim. Todos os lugares que eu ia que era bom pra mim, eu queria levar um monte de gente. Que quisesse ir, obviamente, né? E os que não queriam, eu ficava felizando. No começo, hoje eu não faço mais isso. E a medicina não foi diferente. Então, eu ficava chorando e falava, meu Deus, por que eu não conheci isso antes? Meu Deus, por que eu não conheci pra trazer meu irmão? Meu irmão poderia ter salvo a vida do meu irmão. E não sei o quê, e chorava. E depois eu fui entender, não, eu não tenho como. Meu irmão foi o meio para eu chegar aqui. E eu vou ajudar outras pessoas que se permitirem, já que eu não tive tempo de ajudar meu irmão.
E eu também tive um momento da minha vida, em 2007, voltando lá atrás, que eu também tive um momento de depressão. E eu falei, eu não vou tomar remédio. Não tenho nada contra, gente, pelo amor de Deus. Vá ao médico, procure, não é isso. No meu caso, porque eu já vivia isso na minha família e já vi o estado que meu irmão estava e o estado que a minha família ficou, o estado que a minha mãe ficou, porque a primeira pessoa que adoece é a mãe, né? Meu irmão era o primogênito, tinha 45 anos, pai de 2 filhos. E a gente viveu isso 10 anos, desde o início, que a gente não sabia o que era, que falaram que ele era vagabundo, que ele não queria trabalhar, e era depressão. Até ele sucumbir. Tentar contra a própria vida. Então, assim, eu não sou contra os remédios. Eu sou contra a pessoa ficar muito tempo só nos remédios. O remédio, ele é um meio, mas ele não é o fim. E do meu irmão foi o fim. Então, o que eu falo para as pessoas, e eu dou isso como, se eu posso dizer, um conselho. Procure a medicina, mas procure também a espiritualidade. Porque essas duas coisas precisam andar juntas. Enquanto a espiritualidade e a medicina não andam junto, tá dando ruim. Então, se tem algum problema na família, procure também a parte espiritual, que é a base de tudo. Sem a base espiritual, não vai tratar só o físico. Porque as questões, normalmente, de pessoas que passam por isso, não é o físico. É o espiritual. Entende? Então, a gente não sabia lidar com isso. A gente não tinha conhecimento. Então, a gente foi em vários centros de kardecista, pedir para fazer passe à distância para o meu irmão. A gente foi em centro de Umbanda, foi onde eu conheci a Umbanda, pedindo para fazer tratamento para o meu irmão. Fui em centro de mesa branca, pedindo para usar meu irmão. Tudo a gente que falava para mim é bom, é do bem, é de Deus, vai. Eu ia e minha mãe, buscadoras mesmo. Foi onde eu conheci muitos lugares. E é o que eu falo, que é droga é na drogaria, natural é na natureza. O remédio, ele vai ajudar a ajustar por um tempo. Só que você precisa procurar a causa. O remédio não vai te trazer a causa do problema. Qual que era a causa do seu problema? Que não é um problema. A mediunidade. Entende? Que médio todos nós somos, só que uns são mais graus, outros mais, né, vê mais, escuta mais, sente mais, é mais sensitivo, percebe mais o ambiente, percebe mais o campo. Outros escuta, outros vê. Cada um tem um grau de mediunidade. Ou de percepção, né? E o meu irmão, ele tinha. Só que o meu irmão, infelizmente, ele foi para o evangélico. E para a igreja que ele foi, para a doutrina religiosa que ele foi, não aceitava. Então, excomungava ele da igreja, jogava ele para fora da igreja, enxotava ele da igreja. E não ajudavam. Então, em vez de ajudar, atrapalhou. Porque nem a gente conseguia ajudar, porque ele não aceitava ajuda que não fosse evangélico, cristão evangélico. E aí ficava difícil, porque a gente ia buscar ajuda, a ajuda vinha, mas assim, o outro não tem o livre-arbítrio. Se ele não... Ele abriu a porta, se ele não fecha a porta, como que a gente vai fechar a porta por ele? Porque foi aquilo que eu estava falando, né? Abriu a porta, fechou a porta. Eu abro a porta para o obsessor. Eu abro a porta para a frequência baixa. Eu abro a porta para as coisas acontecerem na minha vida. Se eu não fechar essa porta, como é que eu vou sanar o negócio? Estancar. Entendeu? E é o que aconteceu com ele. E que provavelmente, se você não tivesse ido no Dr. Gonzaga, você iria estar até hoje tomando medicação, sei lá o quê. Que é necessário por um tempo. Mas não é ad eterno. Né? Ad eterno. Então, a medicina, o que a medicina ela faz? Ela te ajuda a você não ir para a medicação. Quando você ainda não foi. E ela me ajudou muito para eu não precisar tomar medicação no momento que eu precisei na minha vida também, que eu passei por momentos desafiadores. Por quê? Porque como eu vi toda a situação do meu irmão, todo o estresse da minha família, toda a dor que causou tudo aquilo, eu falei, não, eu não vou tomar remédio. Eu vou para a espiritualidade. Eu vou buscar a resposta. Eu quero a resposta. Então, por isso que eu fui buscar a resposta. E ainda bem que você encontrou, né? Ainda bem que eu encontrei. Teu relato, hein, Vivi? Entende? Muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu que agradeço, porque quem estiver me ouvindo, por favor, não estou contra a medicina. Eu não sou contra a medicação. Eu sou contra as pessoas só dependerem da medicação, porque a medicação ela vai medicar, né? Ela vai remediar, mas ela não vai resolver o problema, porque você precisa descobrir qual a causa que te levou nesse ponto. E aí, é importante a gente também abrir sobre isso, porque não é só a medicina da ayahuasca, né? Você falou uma coisa muito, muito importante, né? Espiritualidade. A espiritualidade... Que é diferente de religiosidade.
E aí, a espiritualidade, ela vai abrir para você possibilidades que são trabalhos feitos, né, por terapeutas espirituais. Temos muitos casos até nos registros do nosso país de pessoas que trabalhavam com médicos espirituais, com terapeutas e faziam tratamento em pessoas que trabalhavam esse lado espiritual sem precisar recorrer a outros métodos. Não que não seja importante o método convencional, mas o espiritual também precisa ser tratado, né? E aí, enquanto a gente vê a medicina, e o que você falou, e a ciência separados, está tudo errado, né? Os dois precisam caminhar juntos, dar as mãos Você vai ver e seguir o boom juntos. que vai ter na humanidade o dia que elas se unirem. A espiritualidade e a ciência. Porque uma deveria ser um braço uma da outra. Porque a espiritualidade ela é a base para tudo na vida. Tem gente que ganha muito dinheiro e perde tudo. Por quê? Porque às vezes não está centrado na base. Que eu falo ganhar dinheiro, eu falo fazer dinheiro, né? Dinheiro a gente não ganha, dinheiro a gente faz. Todo mundo fala ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Se você analisar, a gente não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é mendigo, né? E criança. Você faz dinheiro. Qual a meta desse mês? Quanto você quer fazer esse mês? Não é isso? Quanto você quer fazer esse mês? Quanto você quer fazer de dinheiro esse mês? É bem assim. E quando a pessoa ela faz muito, ela não tem a base, uma base espiritual, que não é uma religião, é uma base espiritual, você conectado com a sua espiritualidade, com a sua essência divina, com a sua fonte criadora, com, né, a verticalidade, você faz até, mas você não se sustenta, vira um castelo de areia. Vem a água do mar e leva tudo embora. Quando você está sustentado a sua base na espiritualidade, não tem ninguém te derruba. Você pode entrar lá para fazer a terapia, você pode entrar lá para fazer a constelação cinema, ninguém te derruba. Porque você sabe que você está ali por um propósito maior e você sabe de onde você... Quem é você? Sua base está ali. Você se sustenta na sua base. É o seu ancoramento. E o seu ancoramento pode ser o que você quiser, aquilo que a gente estava falando. Não precisa necessariamente ter que fazer... chamar, sabe, conselho, não sei das quantas, pá, não sei o que, já tive nesse espaço, não estou mais. A sua, seu centramento é a sua conexão direto com a fonte. Você não precisa de intermediários. Fonte, quando você fala fonte Deus, né? Fonte criadora e manifestadora, porque Deus pode ter outra conotação, né? O Deus que o Deus do todo. Deus que comanda essa realidade é que, assim, deram o nome de Deus, né? Mas, no fundo, a fonte criadora e manifestadora não precisa de nome, né? Mesmo porque falam Deus é como se Deus fosse masculino, né? O homem, né? Não o homem, mas a energia do masculino. E por que não feminino? Quem cria é a mulher, não é o homem. Por que não feminina, né? Então seria assim, a fonte deveria ser deusa, né? Criadora. Então, fonte manifestadora e criadora, né? A questão seria deusa, né? É mais universal. Seria deusa, né? Por que ninguém usa para o feminino? Deusa, anja e tudo meio. Tudo masculino, né? Tudo masculino. Então, assim, a fonte mesmo criadora, que não tem forma. Que né? É só amor. E que, olha, e o amor também, que não é esse amor que a gente fala, viu? Que isso é uma outra conversa também. Porque esse amor que a gente tanto fala aqui é um amor mais visceral, mais carnal, mas a fonte criadora, porque se você falar assim, a fonte criadora é amor. Um assassino fazer mal para uma criança. Por que Deus, por que a fonte deixa acontecer isso? Aí a gente vai para os questionamentos, né? Para ela não tem distinção também de certo e errado, de feio, mal, de branco, preto, de amarelo. O sol nasce para todos. Esse é o maior questionamento das pessoas que são céticas, são ateus, etc, né? Por que existe tanta crueldade? Aonde está Deus nesse momento? Que Deus permite. Por que Deus permite? Gente, o que eu mais acho... Por que Deus permite tudo isso acontecer? Eu já estive nesse lugar, eu já não estou mais. Você já pensou assim também? Eu já estive nesse lugar. Já esteve lá. Não estou mais. Uau. A fonte criadora permite tudo, é tudo experiência. É o livre-arbítrio. Ela já te deu seu livre-arbítrio. Que também a gente não tem esse livre-arbítrio 100% também, né? Porque ele manipula o nosso livre-arbítrio também, né? Quem manipula? Os que comandam essa realidade. Quem comanda essa realidade? Não posso dar nomes aqui, né? Mas São seres de outras dimensões? as forças que comandam essa realidade que não são físicas. Seria metafísicas? A palavra? Forma, né? Não tem forma, então. Mas não positivamente. Não os no lado positivados, negativo. né? O lado negativo da força, vamos assim dizer. Tá. O que polo comanda, negativo. O polo que negativo. comanda essa realidade, que muitos rezam para ele, ainda chamando que é Deus e achando...
Então Esse você, Deus que é... então você também acredita que existe alguém que controla tudo isso aqui? Todo esse sistema que a gente conhece como a Matrix. E ainda acredito que isso aqui ainda não existe, né? Ainda é holográfica, Ainda né? é um holográfico. É muito doido, né? Muito doido. Interessante, né? Na segunda cerimônia que eu fiz lá com vocês, que a gente esteve juntos lá, não dessa vez, agora anterior, eu tinha alguns questionamentos, inclusive eu duvidava de algumas coisas de mim, né? Eu falava, ai, meu... Caraca, eu não é que eu não confiava, eu duvidava. Né? E a dúvida é a maior arma do inimigo contra a gente mesmo, né? Porque o inimigo é nós mesmos, né? Que duvidamos da gente mesmo. Aí eu falei assim, caramba, mas eu faço isso, eu tenho capacidade de fazer isso. Como assim, né? Não sei o que e tal. Aí veio na minha consagração lá, no meu transe, né? O nome que você quiser dar, me mostrou, ó, tá vendo isso? Tá vendo isso? Tá vendo essa pessoa? Tá vendo essa pessoa? Tá vendo essa pessoa? Tá vendo você? Vocês são todos iguais. Tá, eu igual isso, igual esse, igual essa, igual essa? Tipo, não tem diferença nenhuma entre vocês. A única diferença que tem é que eles sabem que eles são. E você ainda duvida que você ainda é. Não sabia quem você era. Não, eu duvidava. Você duvidava? Duvidava. Da sua capacidade? Uau. Me achava menos. Menos então, capaz. ele é isso, ele faz isso. Ele é isso, ele faz isso. Ele é isso, ele faz isso. E vocês estão tudo no mesmo patamar. Seria como se colocar pequena, Vivi? Você colocaria essa colocação? Você se sentia pequena, não merecedora, talvez? Não pertencente a... Também, eu me sentia não merecedora, pequena, o que você quiser dar. Me sentia que eu não era capaz. Você não era capaz. Você olhava aquelas pessoas e falava, esse aqui eu não me encaixo. Aí ainda me mostrou mais ainda. Aí me mostrou eu fazendo e eles tudo respeitando o que eu estava fazendo. Eu não vou dar nomes, porque aí fica uma coisa mais de ego, sabe? Mas assim, vou dar exemplos. Exemplos, tá? Imagina o Bukele, imagina o Trump, imagina eu. Por exemplo, comandando as nações, assim, tipo assim, então, ele tá aqui, você tá aqui. E eles estão falando com você e ainda te perguntando tal coisa. Aí você faz, e ele vai lá e faz, e ele também faz. Um exemplo, assim, sabe? Só pra você entender. Uau, eu sou isso? Tem certeza? Se você ainda duvidar. O problema que é? É a gente trazer pra materialidade isso tudo que a gente entender e falar, não, mas como é que eu faço isso na matéria? Como que eu faço isso nessa realidade? Como que eu integro tudo isso? É só acreditando. É só acreditando, porque a gente quer fenômeno, gente. Eu não tenho dom de visão. Eu não tenho dom de... Eu tenho intuição. Minha intuição é precisa. O outro tem dom de visão. Aí eu acho que eu tenho que ter... eu queria ser igual a ele. Pô, mas eu não dou valor no que eu tenho. A intuição da gente tira a gente de cada enrascada. Você não precisa ver. Você precisa sentir. Eu vou falar pra você, vou confessar pra você uma coisa que a gente conversou com um convidado aqui e ele falou um negócio fantástico. Eu falei pra ele abertamente, falei, é muito frustrante você ver que fulano vê alguma coisa, ciclano, né, consegue fazer determinadas manifestações e você fica ali olhando aquele pessoal, poxa, E eu? eu mal consigo intuir, né? A minha intuição é o máximo da minha experiência extrasensorial. E aí ele virou para mim e falou assim: agradeça se você não vê. Porque se você não vê, você está conseguindo seguir a tua missão. Porque se você vê o tanto de gente que tem para atrapalhar, você vai ficar com medo. E o medo paralisa. O medo paralisa. O medo é a maior arma, né? O medo e a dúvida, né? Só eles pegam a gente para ir pelo medo e pela dúvida. Inclusive, porque a gente não vai ver só coisa boa. Pelo contrário, a gente vai ver muita coisa que pra gente não é bom. E a gente tá preparado para ver? E não julgar? E ficar em estado de neutralidade? Essa é a questão. Então, assim, não deve ser fácil para quem vê tudo, sem filtro. E a gente quer ver o quê? Cara, será que você vai ter coragem de ver mesmo? Ou de saber que a pessoa que você mais gosta, às vezes a pessoa que você mais ajuda e tal, a pessoa está te apunhalando pelas costas, você sabe quem é? E você ainda tem que fazer cara de paisagem e não ficar com raiva dela, nem manifestar raiva, nem rancor, nem mágoa, nem nada?
É o que os olhos não veem, o coração não sente, né, Tá Vivi? preparado para isso? Exatamente. Ficar em estado de equanimidade. Equânime é quando você sente aquilo, mas você. Calor, mas tipo, tá, ok. Frio, tá ok. Você não se identifica nem com calor nem com frio. Você nem se identifica com nada. Estado de É neutralidade, neutralidade total. equanimidade total. Você vai conseguir? Eu ainda não consigo. Sem julgar ainda? Pensando por esse lado, Eu sou super mental, concluí. cara. Eu sou muito mental. Imagina, eu tô aqui, agora tranquila, a gente tá batendo papo, quando a gente tá falando, a mente, né? Tá cantando, né? Cantando, ouvindo a música, a mente não vai tanto, os macaquinhos não fica tanto pulando. Mas se para de falar, para de ouvir, fica só eu comigo mesmo, o mental é uma maravilha. O meu parece assim, tipo uma macacada. Assim, tem que ter. Volta a macacada, volta. Porque geminiana, Mercúrio, não sei o quê, é uma beleza. Agora, você imagina, você vendo tudo, assim, eu já sou assim sem ver. Imagina você vendo. Uma vez eu fui numa sessão espírita, onde a pessoa recebia o Bezerra de Menezes, né? Como fala? Consciência fractal. É um médico, mas ele recebia a consciência dele, né? Ele recebia alguns lá, e dentre elas o Dr. Bezerra de Menezes. Eu acabei de chegar no centro, na sessão lá, né? E ele olhou para mim, ele já estava incorporado, né? Ou sei lá, mediunizado, incorporado. Ele olhou para mim e falou assim: minha filha, eu sei como você sofre, viu? Eu olhei para ele e falei: mas eu não te aberto a boca. Eu sei como você sofre. Você pensa por todos que estão aqui nessa sala. Eu falei: até que enfim alguém me entende. Vivi, é muito legal você falar Alguém isso. me entende nessa vida. Porque quando eu tô com pessoas, é quando eu menos penso. E quando eu estou sozinha, assim, Sim. é uma briga, porque aí fica. Parece que eu tenho 1000 personalidades para gerenciar, né? Porque aí ali. Isso cansa, né? Porque você gasta muita Nossa, energia. demais. Cansa demais. E aí, quando você tá com pessoas, você só vai usar a principal, né? Você não vai usar os outros personagens para a sua cabeça ficar mexendo ali com o mundo. Você fica no personagem principal. Tô aqui, Leandra. E aí Mas parece. você consegue, quando você tá assim, no lugar com pessoas, tô aqui de presente, sou Leandro, e pronto, acabou? Sim, eu sou bem presente. Mas Ah, isso não foi sempre. isso que eu ia te perguntar, Isso porque eu é ainda bem não recente. sou sempre assim, não. Eu consigo estar presente. Óbvio que tem situações que você manipula o tempo e você fica ali meio lá e meio cá. Mas eu procuro hoje me policiar muito para Estar estar na presente. presença. Esse é o ideal. Isso é um treino, né? Sim. Isso é um treino porque, assim, a gente sabe que é bem desafiador. Né? Por exemplo, eu tô aqui sem pensar que eu tenho que responder o consulente que ele me mandou a mensagem. Não, tô aqui. Aqui, primeiro aqui, foca no presente. Depois lá é lá fora. É um treino. Se a gente não tem esse costume, a gente tem que se habituar a isso, né? E o hábito você constrói com o treino, né? Mas para uma geminiana, isso é um desafio. Você não tem noção? Isso quando eu tô com a mente expandida. Que o geminiano, ele é múltiplos, né? Na mente expandida, então, eu tô ligadaça em tudo. Mesmo com o olho fechado, porque agora eu enxergo com o olho fechado. Coisa que eu não enxergava antes. Agora eu comecei a enxergar com o olho fechado. E faço trânsito com o olho aberto também, porque quando eu estou ministrando a cerimônia, eu não posso fechar o olho. E eu faço meu trânsito de olho aberto. Então, são todas coisas que você vai adquirindo com a prática, vai praticando e vai adquirindo, entendeu? Essas faculdades. Eu não sabia que eu tinha essa possibilidade de entrar num transe com o olho aberto. Eu achava que para entrar num transe, num processo, eu tinha que entrar com o olho fechado. É óbvio que com o olho fechado você vai mais profundo, você vai umas camadas mais profundas, né? O olho aberto você não consegue, porque a visão, ela toma mais, né? Estímulos, né? Dos estímulos, né? Estímulos visuais, né? Então, mas eu consigo ainda com o olho aberto, mesmo com estímulos visuais, fazer meu trânsito com o olho aberto, né? Mas não profundamente. Porque a ideia, quando eu estou conduzindo, não é entrar no meu processo. É eu ficar presente para auxiliar o processo das pessoas que eu estou dirigindo ali, né? Mas mesmo assim, com a ayahuasca, eu não consigo ainda, assim, às vezes até consigo, mas é bem desafiador para mim eu focar só naquilo que eu estou precisando ver. Por isso que, por exemplo, se tem alguém fazendo alguma limpeza do meu lado, eu dou comando pro meu corpo. Isso não é teu, não pega. Porque senão eu vejo a pessoa tá limpando, eu tô limpando também. E eu já fiz muito disso, tá? A pessoa começava a vomitar do meu lado, eu começava a vomitar também. Hoje eu não faço mais isso.
Tanto é que dificilmente hoje eu tenho feito limpeza de vômito. Porque eu aprendo a comando pro meu corpo e falo, isso aqui é meu? Não, então não tenho que vomitar. Porque você está movimentando pelo outro. Esse é das situações que tem quando você faz a consagração em grupo. Porque é um campo. Né? Não é só o seu campo, é o campo de todos que estão ali e ainda do coletivo fora dali. Mas principalmente dos que estão ali. Então, se você está muito focado no campo todo, você acaba pegando o que é do outro e o outro pegando o que é seu. Então, eu dou comando pro meu corpo hoje. Então, hoje eu não pego mais o que é do outro e também não deixo o que é meu mais lá. Então, eu não entro nos processos das pessoas. Você, como dirigente, né, de cerimônias, como que você se prepara? Porque, obviamente, tem um lado espiritual, mas tem ali a Vivi para poder se preparar, para não pegar, como você disse, né, o campo ali. Você faz mantra, você faz suas orações, você dá comandos espirituais ou durante a cerimônia que você... Tem um processo, procedimentos ali que eu faço, sim, né? Assim, a melhor forma de você se preparar para uma cerimônia de ayahuasca é a sua semana mesmo. É você se observar na semana. Se você está estressado, procurar não se estressar, procurar realmente fazer a dieta de não comer carne, não ter relações sexuais, não beber bebida alcoólica. Eu já não bebo mesmo, já não como carne. Para mim isso é muito fácil. Eu posso consagrar ayahuasca teoricamente todo dia, se não fosse só pelas relações sexuais, né? Que é óbvio, sou casada, né? Então tem que ter o preparo também. Mas você fazendo esse processo, esses procedimentos e trabalhando e cuidando do mental, porque tudo é o mental, né? Para você não cair nas artimanhas, porque tudo às vezes vai fazer com que você dá uma deslizadinha, né? Então, assim, eu não faço mantra, como eu te falei, não faço Pai Nosso, mas eu tenho assim os comandos que eu dou no dia que eu vou fazer. Eu faço de manhã quando eu acordo, né? E tenho os comandos que eu dou quando eu vou abrir o campo. Então, tem um procedimento para abrir o campo espiritual. Dou sim. Durante a sessão, é que assim, cada lugar vai falar um jeito, tá? Tem lugar que vai falar ritual, tem lugar que vai falar cerimônia, tem lugar que vai falar sessão. Cada um fala conforme as suas crenças. Então, durante o processo, eu semeio o campo. Então, tem um procedimento que eu faço lá de semear o campo, que é expandir meu cardíaco, vibrar amor, vibrar gratidão e amor, expandir o campo, expandir e emanar não só para o campo de onde eu estou ali fazendo a consagração, mas no geral, mandar para o universo. Então, às vezes, eu estou com o campo muito expandido, estou com o coração, o cardíaco muito, muito, muito expandido. Muito, muito. É muita sensação de gratidão, de amor, Eu falo, cara, o que eu faço com tudo isso? Manda para o universo. Pensa num determinado lugar, onde está em guerra, algum lugar onde está precisando, teve enchente, teve terremoto. Manda para lá, cara. O que eles estão precisando de lá? Sem ser físico. Dá amor, acolhimento, gratidão. O que é que eu posso mandar para eles? Né? É isso. Que seria uma oração, que seria uma vibração, que seria uma imposição de mão. A minha mão, eu tenho muita energia de cura nas mãos. Eu descobri também na primeira vez que eu fui consagrar ayahuasca que meu braço parecia que ia cair daqui para cá. Ficava assim, parecia que ia cair. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sabia de nada. Muita energia aqui fica... como fala? Formigando e vibrando. E eu sinto muito o calor na mão. Então, esse momento, eu procuro emanar vibração com a mão. Mando. E quando eu acordo também eu tenho isso. Eu acordo, dependendo do lugar que eu vou, eu acordo com a mão muito quente e com a mão vibrando muito. Aí eu vou e energizo meu marido, energizo alguma parte do meu corpo, ou então eu mando para algum lugar. Essas coisas que eu faço, mas é aquilo que eu te falo. Cada um, tem gente que vai rezar o Pai Nosso, tem gente que vai fazer oração de Arcanjo Miguel, tem gente que vai... Eu não sei. Enfim, dou os comandos de apometria também, porque eu também sou formada em apometria, ou peço para o Luiz me auxiliar nesse processo. Necessariamente precisa, é o que eu te falo, é aquilo que você acredita. Né? Se eu der um comando mental e falar assim, esse prédio já está todo blindado, prédio está todo blindado. Meu comando mental já dei e acabou. Acender uma vela, às vezes, por que a gente às vezes acende uma vela? Só no cortão que você vai falar. Por que acende a vela? Porque a vela ela simboliza a luz. Então, tem alguns processos na ayahuasca que você vai para as trevas em algum momento, tipo as sombras. A pessoa, na treva não, as sombras. E às vezes a pessoa está ali naquele momento e fala assim, foca na luz. Se você conseguir abrir o olho e focar na luz, vai te trazer uma frequência mais elevada, porque a luz é elevada. Por isso que a gente sempre tem que é bom ter uma vela. Mas não necessariamente, numa das cerimônias que eu faço, eu fico com vela acesa o tempo todo.
Eu acendo só na hora de servir a medicina. Num tipo de cerimônia. Na outra, eu posso ficar com uma vela acesa. E quem quiser buscar, estiver sentindo esse chamado, como que faz para te contatar? Como que é? É em grupo? É sessões individuais? Passa um pouco mais de informação para gente. Olha, no momento, eu estou fazendo individual e casal e pequenos grupos. Que eu ainda estou expandindo o meu espaço, não comporta fazer grupos maiores, né? Então, ainda estou em processo de busca de um lugar maior para poder fazer em grupo. E, obviamente, também não quero crescer de uma vez, porque é muita responsabilidade você pegar um monte de gente e colocar numa cerimônia ali de ayahuasca de uma vez. Então, eu prefiro crescer gradativamente, com responsabilidade, com ordem, né, com disciplina ali tudo. E as pessoas vão chegando quem tem que chegar. Eu sou muito disso. Lá no nosso espaço terapêutico, eu tenho um espaço terapêutico aqui no Centro Comercial chamado Espaço Harmonia Quântica, que também eu tenho o Instituto Xamânico Harmonia Quântica, no mesmo endereço, e onde eu faço também tanto os meus atendimentos terapêuticos como meus atendimentos xamânicos. O que eu costumo dizer? Lá só chega quem tem que chegar. Obviamente que a gente faz, né, a gente se coloca à disposição e tudo mais, mas então, não tem essa preocupação, que eu tenho que colocar tantas pessoas, eu tenho que atender tantas pessoas. Não, eu já tive nesse lugar. Hoje em dia, eu prefiro mais que as pessoas que queiram mesmo consagrar, que venham, não por curiosidade, que venham para autoconhecimento. Então, às vezes, dou preferência para pessoas que já são consulentes nossos, que já fez todo um processo de terapias com a gente, e ela quer ir mais fundo, que ela quer ir mais profundo e que ela quer aprofundar mais no seu autoconhecimento, na sua autocura, porque eu não vou curar ninguém, vou mostrar o caminho para ela se autocurar. E aí eu dou espaço para essas pessoas, né? E, consequentemente, dali sempre vem outro, que indica outro, que indica outro. Então, casais, por quê? Família é a base. Então, eu dou muito valor quando um casal quer junto, quer consagrar juntos, quer aprofundar juntos, quer se autoconhecerem ali, querem a medicina nesse intuito. E os pequenos grupos, né? Ou mulheres, ou se vem homens. Quando vem homens, meu parceiro sempre está comigo. Se vem mulheres, daí uma mulher está comigo para me acompanhar, porque quando eu estou conduzindo, não dá para fazer tudo também sozinha, né? Então, preciso de pessoas para ajudar no apoio, né? Então, isso precisa crescer gradativamente. Então, quando você faz em grupo, você também precisa crescer com essa rede de apoio gradativamente também. Porque, se imagina, se vem um grupo, né, de 10 pessoas, as 10 pessoas estão consagrando pela primeira vez, é tudo novidade para elas. E as 10 pessoas, de repente, entram no estado lá que demanda um pouco mais de atenção. Eu preciso também ter pessoas comigo que me auxiliem a contribuir nesse processo dessas pessoas. Então, quem sentir o chamado e quiser entrar em contato, eu tenho o meu Instagram, que é Vivilalo, _terapeuta. E tem do Espaço Harmonia Quântica, Terapias Multidimensionais, que lá tem o link do telefone, né? Eu não atendo telefone, só o WhatsApp, porque é muito corrido. E assim, eu consigo conversar com as pessoas por WhatsApp. Eu respondo todo mundo, por enquanto. Tem uma pessoa que está me auxiliando, mas tem muitas coisas que é muito pessoal. Então, eu ainda respondo diretamente às pessoas, por isso que eu não consigo atender telefone e atender terapeuticamente. Mas eu sempre respondo os WhatsApp, sempre tiro as dúvidas. Tem uma anamnese também, que eu acho que é muito importante falar. A gente tem 2 tipos de anamnese. Quando a pessoa chega para a terapia, é uma anamnese. Quando a pessoa chega para fazer a consagração, é outra anamnese. Ali eu vou querer saber um pouco da história de vida dela, se ela está em algum tratamento médico, psiquiátrico, principalmente, se ela toma alguma medicação, faz uso de alguma medicação, a dosagem que ela toma, se ela fez bariátrica. Tudo isso é importante que a pessoa fale e que a pessoa seja sincera, porque isso depende também da segurança dela e o bem-estar dela, né? Para que eu possa saber se ela pode consagrar ou não, porque tem pessoas que às vezes tomam medicações que não podem fazer uso da ayahuasca, né? No momento. Então, tem essa anamnese, tem todo esse preparo, essa triagem que eu faço. E a pessoa estando apta, ela podendo, aí sim, a gente marca, né, o dia e horário e ela faz comigo essa experiência. Seja de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas. Era a minha próxima pergunta. Quanto Na verdade, tempo dura assim, a nunca sessão? dá 4 horas. Nunca dá 4 horas. Eu nem marco mais 4 horas, porque não dá. Mas 6 horas, de 6 a 12 horas. De 6 eu já cheguei a ficar 14 horas e com a pessoa lá comigo 17 horas. Por quê? Porque enquanto a pessoa não está bem,
para sair de lá e pegar o carro e dirigir, eu não libero. Então, tem toda uma preparação antes, tem a consagração, que a pessoa vai tomar uma dose, 2 doses e às vezes até 3ª dose. Aí depois tem o final, que a gente faz uma integração, né? E aí faz uma conversa, uma integração para entender o processo dela. Durante a cerimônia, quando eu faço individual e quando eu faço em casal, pode-se haver alguma facilitação de técnicas, né? Algum divórcio energético na força, alguma coisa assim. Ou alguma reprogramação mental. Quando eu faço em grupo, não dá para fazer dessa forma, né? Mas quando é individual o casal dá para fazer. E aí depois finaliza com a integração, né? A pessoa vai me contar como foi, vai falar, enfim. E aí se tem alguma coisa que eu tenho que passar para ela, passo ali também do que eu vi, do que eu percebi do campo, alguma coisa que vai contribuir com a vida dela, obviamente, né? E depois eu parte para a cerimônia da vida, tá? Porque às vezes a pessoa faz a consagração e acha que acabou ali. E aí não, né? Você precisa integrar tudo aquilo, você precisa trazer para a cerimônia da vida, você precisa saber o que você faz com o que você recebeu, como você vai para ação, né? Então, e às vezes tem um site terapêutico também que ela pode depois se sentir fazer um acompanhamento terapêutico, e também tem as microdosagens também. Que eu faço meditações com microdosagens também. Então, tem pessoas que às vezes não querem consagrar ayahuasca, tem medo, mas ela quer conhecer, ela quer fazer a microdosagem com a medicina. Então, a gente entra para um processo terapêutico mais meditativo, onde eu dou uma microdose para ela. E aí ela vai se sentindo, se percebendo como que ela vai reagindo com a medicina. Nossa, incrível, hein, Leandra? É muita coisa, né? Se a gente pudesse ficar aqui a noite toda fazendo a gravação desse podcast, seria uma honra, porque olha o tamanho do conhecimento, né? Cada detalhe, cada riqueza. Cara, parabéns pelo trabalho. Obrigada, viu, Vivi? Muito obrigado. Quando vocês quiserem consagrar, fazer uma consagração mais individualista também, estou à disposição. É o servir. Eu descobri que esse é o meu servir a medicina. E é bacana reforçar, né, pessoal? A Vivi é uma terapeuta já há muitos anos. E esse chamado dela não foi uma pessoa que consagrou a ayahuasca e simplesmente abriu um espaço terapêutico que consagra a ayahuasca. A Vivi já consagra a ayahuasca há 9 anos, né? A medicina há 9 anos. E agora tem 1 ano e pouquinho que você tem. Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. Você começou esse trabalho, então. Na verdade, eu fui empurrada, né? Tipo, eu nunca me imaginei fazendo isso. Eu recebi esse convite da própria medicina. Porque eu sempre levava muitas pessoas num lugar onde eu ia. E eu falava, tá, mas eu não quero mais nesse lugar. E onde eu vou levar as pessoas? Não, você agora vai trazer as pessoas. Recebo o desafio. É um prazer muito grande receber você aqui. Espero poder receber você numa próxima ocasião para que possamos, né, Leandra, abordar novos temas. Infelizmente o nosso horário não permite, mas eu gostaria muito de te convidar para um próximo podcast. Já fica aqui o convite aberto para que a gente possa se aprofundar um pouco mais em outros temas. Se você aceitar, é claro. Sim, claro. Eu agradeço. Pode combinar, inclusive, com o seu esposo, o Luiz. Se ele está aqui já, o convite feito, Luiz, venha aqui participar, venha com a Vivi, será um prazer receber você. E a gente trazer mais, agregar, porque a Vivi e o marido dela são uma potência, né, de informações. Como dizem, eu sei que nada sei, estou aprendendo ainda. Então, ensine pra gente tudo que você já aprendeu. Estou aprendendo com vocês. Passe pra gente, vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Eu agradeço imensamente a oportunidade. A gente não faz ideia, começa a falar, a gente às vezes acha que tem que falar tal coisa, mas aí vem a informação, fala tal coisa e tá tudo bem, né? A gente só respeita, né? Porque a gente é guiado, todos somos guiados por uma força maior. E quando você está a serviço, a gente tem que deixar esse fluir vir e falar o que precisa ser falado. Mas eu agradeço o convite, estou à disposição. Foi um prazer enorme, imenso estar com vocês aqui. E é isso. Até uma próxima vez. Obrigada. Pessoal de casa, um grande abraço. Acompanhe a gente aqui nas redes. Nosso próximo podcast logo mais será lançado e a gente vai comunicar com vocês. Um abraço. Obrigada.